Estamos começando mais um podcast Fora do Script comigo, Alex Paim. Esse podcast aqui, que é mais um cara com podcast, porque realizando aquele sonho, né, do podcast próprio, meu podcast, minha vida. Então, vocês quiserem contribuir para mais uma pessoa ter um podcast nesse planeta, se inscreva no canal do Paim. Se vocês quiserem canais de corte também, temos um canal de corte aqui, lógico, com aqueles clickbait, com todo o sensacionalismo, você que gosta de ser enganado com aquelas manchetes do tipo eu dei, né? Aí aparece aí quando você vê, eu dei uma entrevista. Então tudo isso está lá no nosso canal de corte, Cortes do Paim. Se quiser dar like ou dar dislike, o engajamento é o mesmo. Agora não aparece nem mais se você não gostou, não aparece o número de pessoas que não gostaram. Então foda-se, pode dar like, dislike, comenta e ativa o sininho, todas essas coisas aí que acontecem. E hoje vou receber aqui um cara da minha laia, que também é roteirista, faz stand-up. Rádio. Isso aí, também tá no rádio, na Energia podcast. 97, também tem um podcast. Faço todas essas coisas que dão errado. É o cara que é meu espelho aqui. Meu grande amigo Bernardo Veloso, também parceiro aí num projeto aí que é o Pod Show, que é um show de stand-up que também tem podcast. Exato. E que também tá sempre no Beverly Hills Comedy, Beverly Comedy. Beverly Comedy. É, não tem mais o Hills. Não tem mais o Hills, o Luiz perdeu o Hills. O Hills ficou pro Robson. Conseguiu perder o Hills, o Luiz. Parabéns, Luiz, por mais essa. Então é isso, ele tá com o show solo dele no Beverly Comedy. Bernardo Veloso, senhoras e senhores. Paim! Obrigado pelo convite aí, mano. A gente já tá tentando, né? Um tempinho, né? A gente gravava até no mesmo estúdio, a gente não conseguia se encontrar. Eu não queria ver o Will 2 vezes por semana. Eu falei, o dia que você sair de lá, eu venho. Agora eu tô aqui. Não aguentava mais. Não aguentava mais o Will. Tava almoçando com ele agora. O Will é gente boa. O Will é gente boa. Muito o Will botou peruca. Ah, é? Tá com peruca? Juro, tá a coisa mais engraçada do mundo. Mas é uma peruca muito peruca. Você vê que é uma peruca, ele colocou sério. Mas no esquema Zacarias, assim. É, e aí diz que agora ele anda com o carro com a janela aberta, com a cabeça lá pra fora, tipo, oi! Não tem perigo de cair, assim? Não, é colada com... Sabe essas fitas que gruda quadro na parede, essas fitas verde, que é dupla face? Que pode ter um tornado, sai o pescoço da cabeça, mas não sai. É um bagulho bom. Você vê que tá tendo um ponto comum dos donos de estúdio podcast, o Diogo, todo mundo tem peruca, todo mundo tem implante. O Diogo é rico, né? O Diogo é implante mesmo, fio a fio, né? Outro nível, não. O Will, ele só colocou uma chinchila na cabeça e foi. Diz que ele não lava mais o cabelo, ele manda o cara que lava estofado de sofá vir na casa dele, e aí é uma outra história. Mas tá legal, tá bacanão, assim, tá incrível. Boa, então Isso que leva um cara de 40 anos casado a colocar uma peruca, mas beleza. Feliz pelo Will. Mas é aquele negócio, não. O Will também é bolsonarista, então é um cara que acredita em várias coisas. Mas enfim, humor interno demais, né? As perucas são sempre válidas em qualquer tipo de humor, interno, externo. A peruca ela é funcional pro humor. Peruca e anão. Se você botar um anão de peruca é infalível no humor. Não tem como errar. Não tem como errar. Isso nunca vai sair de moda, né? Anão e peruca. Anão, peruca. Sempre muito engraçado. O que mais que você acha que é fundamental no humor? Você que já tá nessa estrada. O bom e velho bullying, né? O bullying que eu digo, quando eu digo bullying, é quando junta 6, 7 em cima de um. Pra ser uma coisa justa. O Pânico é muito bom nisso. O Pânico já vem de anos de uma escola disso. Tem sempre alguém que tá lá pra tomar pancada. De Amanda André Marinho. De Amanda Pandinha. A galera tá lá pra tomar pancada, não tem jeito. Isso é muito funcional também, porque essa pessoa que ela tá sendo coagida, ela começa a entrar em desespero. E eu faço essa função, às vezes, no Morde a Sopra, ver o programa inteiro por cima de mim, porque quando tem que fazer render. Mas assim, eu até pegava pilha no começo, hoje, mano, eu tiro uma... Saiu alguma coisa aí. Eu acho que ele pisou no fio. Tudo bem aí, André? Quase. É que aqui nós tivemos uma tomada. Beleza, saiu. E aí a tomada escapa aqui. Às vezes a gente escorrega a tomada. Mas voltou aqui já. Não, beleza. Não, é que eu senti aqui saindo do... Foi no dele, né? Foi no dele. É que você não tá com... Não tô com fone. Mas então, vamos falar então do Morde a Sopra. Quanto tempo você já tá no programa? Eu tô no Morde a Sopra já... Caramba, hein, pai? Você já perdeu a noção? Fixo lá.
Acho que 11, 12 anos. Caramba, eu achava que era menos. É que eu começo fazendo Morde a Sopra como... Na época era o programa do Palhaço. Programa do Palhacinho, né? E tinha uns games, que eram uns jogos, tipo, de improviso, mas eram games. Tipo, pergunta com pergunta. Tinha o qual é o preço. Tipo, o Domênico me falava na hora, quanto custa um saco de arroz de 5 quilos? E aí, tipo, o preço era R$25,23. A gente começava a chutar R$23, ele mais. R$26, ele menos. E, tipo... Supermarket. Exato, até alguém chegar no valor. Tinha vários games desse tipo, só que eu não fazia do estúdio. Eu entrava 11h30 pra fazer esse game da rua. Ah, entendi. Eu ia lá pra rua fazer o game da rua com os ouvintes. Você entrevistava, pegava os populares. Um ouvinte, os ouvintes já sabiam onde eu tava. Ele falou, ele tá lá tinha uma época que não precisava nem avisar, o Bernardo tá no Trianon. Eu tava embaixo do MASP ali. Que já é perto da rádio. Exato, perto da rádio. E aí ficava eu e um ouvinte, o Palhaço e um ouvinte por telefone, e o Domênico mediando esse game com 4 pessoas. Eu fiquei durante anos fazendo isso. Aí depois eu caio pra dentro do estúdio ainda como o programa do Palhaço. E depois vira Morde a Sopra, e aí eu já tô na bancada já. Desde que virou Morde a Sopra, você já estava na bancada? Sim, eu participo bastante de todo o processo de alteração da coisa aí. O Morde a Sopra, atualmente o elenco é você, o Palhacinho, o... Domênico, apresentador. Domênico. Japinha, Marcos Aguena. Cadê o Aguena? E... A Guena tá aí. Tem também a Tamires Félix. Estes são os 5 que estão lá durante o dia. Durante todos os dias. De segunda-feira tem o Efraim Pedrosa, que vem falar de cinema, de... tem os colunistas. Terça-feira tem o Reverendo Lucas. É um reverendo mesmo? É um reverendo mesmo, da igreja católica anglicana, não sei qual que é a igreja que ele é. Mas é um reverendo mesmo. Mas ele é reverendo engraçadão? Engraçadão, e é um reverendo que manja de tudo. Ele manja, tipo, ele fala de espiritismo, ele fala de evangélico, do catolicismo. É um teólogo, né? Praticamente. Ele é um teólogo. Ele fala de ufologia, fala tudo. É uma figuraça. Toda quarta-feira tem uma sexóloga / psicóloga, a doutora Rose Vilela. E toda sexta-feira tem um programa que ele é musical, que é com o Elinho, que era que é do Midas, lá do Rick Bonadil. Tá. Do estúdio. Adri Barros, que foi colunista do UOL sobre música durante muitos anos, já tá no Terra, também tá na Rádio Cultura e TV Cultura, ela também é super manja de música. E toda quinta-feira um convidado diferente, ou a gente deixa em aberto para o ouvinte participar, que a gente fala que é pauta livre. Entendi. É o dia do ouvinte, pra gente não perder essa essência que vocês perderam no Pânico. Ou abandonaram, ou acharam que não rendia o bloco. O que? Do ouvinte participar? Vocês fazem pelo Zoom, buscar lá no intervalo, eu sei, mas o Pânico, virou um conteúdo do intervalo do programa pro exclusivo. Raiz, não, com programa, ouvinte por telefone. Conteúdo exclusivo. Né? Que era o Fala Que Eu Te Chupo, né? Que tinha um dia. Que era segunda-feira, era um dia só pro Fala Que Eu Te Chupo, que era justamente o descanso Até porque da TV. Né? Era gravado o programa, esse Fala Que Eu Te Chupo já era gravado no intervalo, não era? Era gravado no intervalo, E o programa não era ao vivo. E isso até bem pouco tempo eles ainda faziam, botavam o Fala Que Eu Te Chupo nos feriados e tal. Antes desse lance de virar Panflix, virar TV e tal, tinha ainda isso. Tinha uns que ele gravava no intervalo rapidinho. A gente ainda reserva isso pro ouvinte. A gente ainda coloca o ouvinte no ar por telefone, vocês não colocam mais. Mas acho que pode ser que volte isso. Agora, depois da pandemia. Não, acho que vai ter plateia. Vai voltar até. Porque assim que teve plateia, começou a pandemia. Por telefone, né? Legal. Por telefone que aparecem os psicopatas, pai. Você acha que é melhor? O Zoom, o cara já se intimida um pouco. O programa de rádio. O programa de rádio raiz. O Pânico é um programa de rádio raiz, assim como o Morde a Sopra é. O programa de rádio ele virou raiz, muito multiplataforma. O Morde a Sopra também é multiplataforma, YouTube. Eu risco dizer que a Energia 97 é a única rádio que realmente faz um trampo bem feito e bate de frente com a Jovem Pan. Digo, pelo menos em qualidade de trampo, de entrega, programas, sabe? Entendi. De se comprometer a ser multiplataforma e fazer. Entregar o produto, entendeu? Isso a gente realmente tem lá. Tem os programas da Grande Verdade, tem o Morde a Sopra, tem o Estádio 97. E se você for falar de futebol, inclusive, bate muito de frente. Que as transmissões... Já tem uma tradição. É um bagulho até forte, assim. Aí a treta é de igual para igual e isso é indiscutível. Mas o lance do ouvinte do rádio raiz... O ouvinte por telefone assim, ele é muito importante porque é de lá que vem o psicopata.
Até porque é uma forma do cara se esconder, né? Mas você acha que O ouvinte psicopata, ele é tradição no rádio, ele não pode deixar de existir. o ouvinte psicopata, será que não é o mesmo cara que é o comentarista hater, que coloca um perfil de anime ali? Deve ser o mesmo cara, mais ou menos. Geralmente, Ou é o filho desse cara, né? Se é que ele conseguiu transar. Exato. Se esse cara conseguiu transar e tem um filho, é esse hater aí. Você foi bem, você achou onde tá o cara hoje quando não tem um telefone. Mas se você abrir o telefone, opa, bora pro ouvinte, alô, esse psicopata entra. Você vai caçar. Que é o cara que só tava esperando essa oportunidade. Você né? pode pegar na história do Pânico, do Estádio 97, do Morde a Sopra, de todo o programa de rádio. Vai ter sempre psicopatas atemporais. E essa é uma característica do rádio, né? Exato. Esse é um cara... Aparece lá o ouvinte Mexerica, que é engraçado. E ele vai aparecer durante 2 anos, ele vai ficar ligando todo dia. O Mexerica some, você fala, perdemos o Mexerica. Aí aparece do nada o Dadinho. Aí o Dadinho começa a ligar também. Tadinho é o caralho. Entendeu? E aí, tipo, o Dadinho é o cara que fala palavrão, mas o Mexerica era um cara depressivo. São psicopatas diferentes que entram pelo telefone e fazem o rádio ficar incrível. A Amanda mesmo, a Amanda Ramalho, era uma ouvinte, né? Psicopata. Que era ouvinte mala. O microfone. Que totalmente foi psicopata. Eu seria um ouvinte psicopata. Você seria aquele cara que ligaria assim. Totalmente potencial. É que eu ligava em várias rádios, eu não escolhi. O ouvinte psicopata, ele tem que focar em um. Saber os intervalos. A Amanda tinha toda uma estratégia de quando entrava a música, era a hora que ela tinha que ligar. Ela tava explicando. E ela focou no Pânico. Ela focou ali. Eu conheço um que é meio de todas as rádios, que você deve até saber que faz stand-up, inclusive. O El Pinheiro. O El Pinheiro? O Osama de Osasco. Osama que é negro, né? Não. Então... Ele foi uma vez na plateia do Pânico, antes da pandemia. Eu achei que era um cara do Sul. Ele parece o Abraham Lincoln. Você lembra desse cara? O barbinho? O Emílio falou no ar, parece o Abraham Lincoln. Uma bosta. Não tô mas ele apareceu no Zoom também, deve ter. Mas ele foi na plateia, que você disse. Foi na plateia. Mas ele é um cara que ele entra eu às vezes tô ouvindo o Diguinho e ele entra no Diguinho. Você, tipo, tá ouvindo... Que eu fico procurando programas de rádio falados, né? Quando eu tô no carro, eu não quero ouvir música, eu quero ouvir programas de rádio, por pior que seja, saca? Estamos aqui entrevistando hoje na Rádio Aleluia Amém o Capiroto. Opa, vou ouvir porque é um programa ao vivo que tá sendo entrevista. Você não é o cara que gosta de ouvir música no carro. No rádio, não. Se eu quero ouvir música, eu boto meu pendrive. A minha mulher é o contrário. Ela não deixa o locutor falar. Ela viu que tem um cara falando, tira. Não, eu quero só música. Eu quero companhia no carro. Não, lógico. E também isso é da área, né? Exato. Não teria nem lógica. Mas desde sempre, eu sempre procurei pessoas falando no rádio e eu ouço bloco comercial. Entrou o bloco comercial da Transcontinental. Quero ouvir o que tá acontecendo lá. Quero ouvir as locuções dos caras. Eu dou risada com a locução, dependendo da rádio que eu caí. Que tem vários tipos de locução. Eu adoro Você isso. para em rádio evangélica, às vezes? Paro, ouço um pouco. Tem gente falando, eu paro pra ouvir. Tinha uma rádio evangélica que tinha umas radionovelas incríveis nessa rádio evangélica. Era novelas gospel? Exato. Rádio novelas gospel. Eu não lembro o nome da rádio, mas eu lembro das novelas e era incrível. Eu parava pra ouvir. As histórias tristes eu rindo. Porque era muito ruim tudo. Sim, era sempre contando aquela história, como ela descobriu. Porque tem a superação no final, de quem se tornou evangélico e encontrou a luz. Mas a entrega era muito... Eu ria disso, não do fato do milagre acontecer. O milagre eu respeito muito. Mas a entrega era muito engraçada. Entendi. E era sempre uma coisa... Devia ser uma história de desgraça crescente, assim, né? Cada vez ia... Exato. Até você ter... Que é a saga do herói. Até ter redenção. A saga do herói, ela acontece na igreja evangélica, nos Vingadores, no futebol. Tem que ter a o narrativa, Ronaldo Fenômeno tem a saga do herói dele. Tem sempre essa narrativa e ela se repete em todos os lugares. Tem aquele negócio, né? A panturrilha fudida, depois travesti, né? Mas sempre ele dá a volta por... Copa do Mundo com o Martinho. Caganeira na Copa. Exatamente. Sempre dá a volta. Mas vamos voltar aqui. Você começou como roteirista. No rádio você já começou a escrever humor pro rádio. Eu começo a querer fazer rádio ouvindo Sobrinhos da Taíde. Sobrinhos da Taíde clássico. Eu colocava 89 pra ouvir a última música das 10 mais, que era Mamonas Vira Vira. Caramba. Né? Olha, você viu que apareceu uma banda legal, os Mamonas, tá uma música engraçada. E eu fui colocar pra ouvir. Um dia a gente ouvia no 89 a primeira música todo dia. Aí quando eu coloco no 89, que eu ouvia naquela época, rádio popular. Eu ouvia a Gazeta FM, a primeira do seu rádio. Você ouvia ouvia Sucesso, exato. Ouvia as rádios bem popular mesmo. E aí... As 10 mais da Nativa. As 10 mais da Nativa. Eu acho legal que é um negócio da 10 mais... Café com Bobagem na Nativa eu cheguei a ouvir. Sim. Não, eu acho legal o negócio das 10 mais, é porque top 10 o pessoal não sabe, né? Aí tem que falar as 10 mais pra ficar mais popular. Exatamente, exato. E eu ouvia isso, aí eu sempre gostei de rock, porque... Mas eu gostava, mas meu irmão ouvia muito em casa, meu irmão é roqueiro.
E aí quando eu ouvi rádio, eu falei, mano, tô tanto em casa, deixa eu no rádio, no carro, ou se eu no Walkman indo pra escola, ou se eu, sabe, eu quero ouvir outra coisa. Foi aí que eu comecei a ouvir sertanejo, samba dos anos 90, os Exalta Samba, eu ouvia de tudo, eu sou um cara eclético. Isso foi na época foi nos anos 90 mesmo, Exatamente. Né? Exato, aí quando eu encontro os sobrinhos Otaíde, pós-Mamonas 89, que acabava de tocar o vira-vira, entrava o bloco comercial e entrava um dia eu fiquei e falei, cara, que legal isso, sobrinhos Otaíde. E aí eu comecei a gostar disso, aí encontrei uma rádio pirata perto de onde eu morava, fui querer fazer isso na rádio pirata, e não tinha estrutura pra gravar, e eu acabei ganhando um programa de rádio na rádio pirata. Ah, já foi seu primeiro programa. Exato, eu fiz durante muito tempo lá no Jaraguá, nas rádios piratas. Eu devo ter trabalhado em mais de 10 rádios piratas como apresentador. Mas já tinha humor? Já era de humor? Sempre com zoeira. Eu consegui operar um programa sertanejo sério que tinha na rádio, que era onde eu tirava um dinheirinho, que vendia bem patrocínio, e nesse programa, operando, eu zoava. Entendi. Você era o cara que dizia as músicas, né? Eu sempre fui o cara da zoeirinha, o Zé Graça do fundo da sala. Mesmo nerd, eu ficava sentado no meio dos caras da zoeira, que eu nunca fui o cara descolado. Mas quando tinha uma brecha de silêncio, eu vinha e dava um punch. Sempre tinha uma piada pro... E aí, tipo, tinha esse meu momento e o futebol com a galera. Então tinha tudo pra ser o cara mais zoado da sala. O esquisito, de óculos, magrinho, cabelo esquisito, que tinha um cabelão tudo... E não era porque eu tava sempre no futebol, sempre fazendo uma piada. Aí você sempre usou o humor como uma forma de... sempre foi um escudo. E aí eu começo a fazer rádio pirata, sempre querendo fazer humor, ainda tendo sobrinhos. Aí os caras, legal, os caras já ficando, falei, o cara faz um troço ilegal, né? Trabalha em rádio pirata. E aí já ganhou o respeito da turma também. Isso no bairro que eu moro até hoje, que é o Jaraguá, a rádio foi uma febre lá. E na rádio era uma zoeira do caramba, pô. Tem várias histórias que se eu te contar da rádio, você fala, mano, não é possível que isso aconteceu numa rádio pirata. O cara que fazia o comercial da rádio, ele saía pra vender os comerciais da rádio no meu horário. Que era um horário que dava muito certo. E o dia que ele saiu pra vender numa puta empresa era o comércio? No comércio do bairro, vendia muito por uma rádio pirata. O cara era muito bom, o Diniz do comercial. E uma vez ele foi vender pra Caoa Ford em Anhanguera. Ele sentou no marketing da Caoa e pegava ali na Anhanguera, perto do SBT, que a rádio chegava ali, Jaraguá. E ele sentado numa mesa de reunião com os caras. Não, porque este programa, nesse dia... Que ele levou os caras pra ouvir. Os dois locutores do programa seguinte estavam comigo no estúdio e eu coloquei os caras, eu dei um jeito de fazer os caras discutir. Os caras apresentavam um programa muito legal de música eletrônica na sequência do meu, de amigos. E eu botei os caras do meu lado pra discutir. Naquele dia eu consegui fazer os caras discutirem no nível. E ele na mesa de reunião com a Caoa Anhanguera, que um dos caras virou um cesto de lixo na cabeça do outro. Mas por que eles começaram a discutir? Eu não lembro como eu provoquei a situação. Você foi o isqueirinho, né? Eu fui provocando a situação, fui levando. Mas também quem leva o programa é você, né? Não, exato, foi mais ou menos, não foi nem isso quem leva o programa. Eu lembro até como é que foi que eu puxei, não lembro exatamente o diálogo. Eu lembro que eu comecei a puxar isso e falei, vocês são amigos pra caramba no ar, mas isso é um puta teatro, vocês não são tão amigos assim. E aí eu comecei a falar, você reclama dele disso, você reclama dele disso. E eu comecei a puxar, reclama, por que não? E foi engraçado que eles não se voltaram contra você, né? Eles se voltaram contra eles, que não deveria, porque eles eram amigos realmente. E termina com um virando um cesto de lixo na cabeça do outro, e o cara na reunião da Ford, tá ligado? Que era o máximo. E a rádio fechou esse patrocínio. E fechou, né? Conseguiu fechar. Os caras falaram, nunca teve essa performance. Eu nunca vi isso na rádio. É na pirata que não vai anunciar. Teve patrocínio da Ford, da Caoa Ford em Anhanguera. E não tinha problema, assim, de ser uma marca oficial anunciando numa pirata? Não ia contra as diretrizes da... Foi a coisa maior que eu vi, assim, não deu problema. Não sei se era um marketing local. Uhum. Não sei como é que era, mas... anunciaram no teu programa. Não, anunciava na rádio. Aí não tinha cachê de isso. Rádio pirata. O dono e o cara do comercial ganhava. O cara era tipo a Havan pra Rede TV, né? Patrocinou pra... Patrocínio baixo. Você compra 10 chamadas na programação. E aí entra onde quiser. Mas tinha uns comerciais muito bons, assim. Isso não é o máximo. Isso é o máximo, isso é o top, né? Tipo... O que eu guardo muito na minha memória pra sempre é tipo, a gente vai pros comerciais, daqui a pouco a gente volta. A hora que você metia a vinhetinha da rádio, Power FM, entrava o primeiro comercial. Pensou em ovos? Granjas Dois Irmãos. Quem pensa em ovos, pai? Quem tá aquela porra, mano, ovos? Tá aí. Pensou eu tava pensando nisso outro dia. Graciane Barbosa, né? É o público-alvo desse. Sentido, né? E aí, ali eu começo... E aí eu vou levar um piloto de humor, que eu começo a fazer uns pilotos, uns quadros meus muito
na raça, que eu escrevo e faço locução. E aí, Aí eram uns sketchzinhos mesmo de humor, né? que aí eu começo a tentar levar nas rádios. Eu participo de um concurso na Metropolitana, do concurso do Cuco Louco. Eu quase entro na Metropolitana, aí não dá certo. E aí eu falo, não, eu quero trabalhar em rádio mesmo, cara. Quando eu fui no estúdio, que eu vi uma rádio comercial, eu falei, cara, isso aqui que eu quero, não é uma rádio pirata. E aí eu cato o piloto, gravo e levo nas rádios, eu levo na Rádio Imprensa FM. E você fez faculdade de rádio e TV ou Nada, você sempre foi nada. só na foi só Mal na intuição mesmo, né? Colegial muito arrastado. Pra trabalhar, tipo, abandonava um ano, voltava e fazia. E aí a gente até vai chegar nesse papo da escola, até bom que você tocou, porque eu vou chegar agora ali e aí nesse ponto eu vou tocar. Eu levo um piloto desses meus feitos na raça na Rádio Imprensa FM. Que era a rádio do Silvio, não, né? Da filha do Silvio. Não, é a Teatro Imprensa. Que era. Não, a Rádio Imprensa FM é do grupo do... Caramba, como é que é o nome? Os caras são donos de várias rádios aí. Ah, do grupo do Paulo Abreu, dos filhos do Paulo, deve ser isso. E eu chego lá porque tinha um programa de manhã de humor, Marmelada no nome do programa. E o apresentador do programa era o coordenador da rádio, e eu levei o piloto pra ele e ele falou, cara, não cabe esse humor aqui, o máximo que eu consigo fazer é Marmelada de manhã, e eu não tenho como te contratar, mas eu trabalho num site. Que é o Mortadela. Mortadela. Ah, grande Mortadela. E Isso aí que eu ia perguntar, você Me participou leva do pro Mortadela, eu começo a escrever charge animada, e assim, eu era mecânico de máquina de costura. Então eu escrevia no meio da... Tipo, eu parava na empresa pra arrumar a máquina, tipo, tinha um bloquinho de nota e uma caneta. Meus textos do Mortadela eram tudo cheio de graxa. A supervisora virava a câmera, eu botava a ideia no papel. Puta, uma charge... Puta, uma paródia da Grande Família, mas a Grande Quadrilha, com o Lula cantando, com os caras. Escrevia... Era um humor mesmo chão de fábrica. Né? Isso é o humor chão de fábrica. Eu pedia pra usar o computador da empresa que eu trabalhava, os caras ficavam putos. Pedia pra usar o computador do meu irmão tinha que usar o computador pra trabalhar, meu irmão ficava puto. Um Mortadela, só pra situar os jovens, era um site na época que tava começando a internet, era um grande portal de humor da época, né? Eram os dois, né? O Charges.com e o Mortadela. O Mortadela ele era meio um portal, né? Porque ele tinha piadas, ele tinha vários conteúdos. Tinha charge, né? A charge já era do Maurício Ricardo fazendo as charges animadas, né? Exatamente. O Mortadela acho que começou a fazer charge animada quando viu o sucesso do... Ou ele já fazia... Eu não sei quem começa primeiro. Mas eu acho que começou a fazer sucesso do Maurício Ricardo. O Charles, o Maurício fazia tudo, né? O escrevia, Mortadela... desenhava, cantava e animava. E aí o Mortadela tinha uma equipe, eu dividia roteiros com outros caras. Que tinham várias sessões, tinha foto, tinha piada, tinha texto, tinham vários tipos. Era meio uma revista de humor online, né? Exato. E aí eu virei um freelancer deles. Ah, legal. Eu lembro de uma reunião do Sérgio Batista me chamando, dono do Mortadela, e mandando ele Machado de Assis, porque meu português era muito ruim. Caraca. Falou, cara, seus textos eu adoro. Tanto é que tinham tipo 6 roteiristas, 3 charges por semana. Ele tinha interno 3 roteiristas. Mais o Alexandre Porpetone, que tinha que meter uma charge por semana que ia pra Rede TV. Toda semana tinha uma charge minha. O Porpetone mesmo? O Alexandre, ia pro ar de um programa da Rede TV que ele fazia. E a charge animada que ia pro programa era feita com Mortadela. Então, entrava no site e entrava no programa de TV domingo. E o Porpetone, ele dublava, ele fazia as vozes. Escrevia o texto e fazia as vozes e mandava pronto. Aí os caras só animavam. Ah, entendi. Então, quer dizer, eram 3 charges por semana, uma era garantida do Porpetone. Isso antes do Porpetone pro SBT? Antes. Caramba, antes. eu sempre imaginei ele no SBT, eu nunca lembrava dele. O Porpetone, ele começou no Estádio 97. A Energia 97 é de lá que ele sai. E aí, de lá ele vai pra Transamérica, da Transamérica ele vai pro SBT. Entendi, Os caras encontram ele em algum lugar da vida. E aí uma charge dessas 3 era do Porpetone. Então, quer dizer, você tinha lá 6 roteiristas, 3 internos, 4 freelancers pra fazer 2 charges por semana. Toda semana eu engavetava uma charge. Ah, você sempre era escolhido. Cara, sempre era escolhida. E o cara ficava puto, porque o cara deixava de pegar uns puta texto com o português correto pra pegar uns puta texto que vinha você com 2 S. Cara, mano, chama esse cara aqui, mano. E aí toda vez que ela tomava comida de rabo, um parabéns. Mas pô... Você é Machado de Assis, hein? Você é meio burrão, mas pô, essa charge que você fez essa semana aqui, ó, do Gilberto Barros, da Máquina da Verdade, com o Teves tomando choque, ficou incrível. Então era uma comida de rabo e um elogio. Mas eu acho que em algum lugar no universo paralelo, alguém tava falando pro Pasquale, pô, seu português é impecável, mas suas aulas tem que ser mais engraçado. No multiverso, cara, você tá muito morto, mas tem que deixar isso aqui mais animado. Faz umas piadas melhor aí pra animar os alunos, pro Pachecão. Exato, pai. E aí ali eu começo a receber pra fazer humor.
Aí foi o seu primeiro remunerado, foi pelo Mortadela. Aí eu mando uns quadros de humor pra 97 que vão pro ar no programa do Palhaço. E aí O Jorge era do Mortadela também, o Jorge César Barbosa, ele era do Mortadela. Esse cara que me levou pro Mortadela, que fazia as vozes, que era diretor da Imprensa FM, ele faleceu há 1 ano atrás. Ah, caramba. De câncer. E o Mike Matos, ele era um cara que era muito amigo do Jorge. Acho que, se eu não me engano, ele é padrinho do filho do Jorge. Ah, o goleiro, o Eric. Acho que ele é pai do Eric. O Mike que me leva pro Mortadela. E aí o Jorge, eles se conheciam de lá. O Jorge era um dos roteiristas. Tinham vários roteiristas. O Bruno Mota tinha um quadro no Mortadela. Ah, o Bruno O Mota. Jornal do Bruno Mota, o Jornal do Mota, sabe? O Mota News, alguma coisa assim. Mas era vídeo mesmo ou era... Animação. A animação com a voz dele. O textinho dele e animação. E um bonequinho que lembrava ele? E um bonequinho que lembrava ele, exatamente. Cara, era meio uma revista Mad em forma de site, né? Exato, Lembrava muito. exato. Acho que tinha alguns cartunistas da Mad também ali. Que era né? pra ter sido muito, muito maior do que foi, se perdeu no tempo. E tinham caras ótimos lá, o Paulo Faioc, e se perdeu no tempo justamente. Paulo Faioc. Paulo Faioc, grande Paulo Faioc. E se perde no tempo porque o dono, o Sérgio, cara, ele fez daquilo durante um tempo Big Brother, ele ficava jogando com isso. Tem muitos roteiristas, eu posso usar o texto de um, o texto de outro, e você cria um clima, que às vezes não é o clima legal que vai fazer a coisa acontecer, então você começa, criar meio que um Big Brother dentro da sua empresa, e assim, eu vi isso meio que por fora, falar, cara... E aí tinha os caras que trabalhavam lá, que ganhavam bem no escritório da Berrine, eu sempre quis trabalhar lá. Eu era meio que ele que falava, um dia ele vai me tirar daqui, ele nunca me tirou. Mas gostava do material, né? Sempre. Mas a grana era muito importante pra mim, por texto que eu ganhava. Toda animação caía lá, um cara minguado na conta. E foi aquela época da bolha da internet, né? Que se investiam em sites, né? Então os sites estavam com grana nessa época, né? Podiam pagar bem. Exatamente. Tá? O UOL eles eram... Dentro do UOL, né? O UOL pagava uma grana pra eles. O escritório era na Berrine. Caralho, na Berrine. Você imagina um site de humor na Berrine, né? Tinha, o cara fazendo... Tinham outros... O Baltazar, ele era o desenhista, né? Que hoje ele tem um dele, que é o Animatunes, que eu nem sei se ainda tá acontecendo. Que eu lembro desse Animatunes também, que ele era mais charge animado. E fazia na Renata Fã, né? No jogo aberto, lá fazia as chargezinhas. Ele era o desenhista, tinha o Oswaldo Biancardi, falecido Oswaldo Biancardi, que era um senhor que também fazia uns textos. Ele era ótimo em trocadilhos. Ele era ótimo, ele fazia os trocadilhos. São bons trocadilhos. Sardinhas são peixes que dão no rosto das pessoas. Era um trocadilho, era muito bom, cara, Oswaldo. Essas frases, elas saíam na cara do site. Ficava aquele marquee, né? Eu acho que ele ficava gerando. Exato. Eu lembro que era o Mortadela, o portal do Caceta também tinha muita também coisa. Era forte. Era grande também. Tinha o Português da Piada, que era alguma coisa assim, que era outro site forte, que eu lembro. Isso foi antes dos blogs. Antes dos blogs. Antes do Kibiloco e tal, que aí simplificou. Porque antes eram sites mesmo, né, de humor. Né? Aí tem a novela Páginas da Vida, que entram os quadrinhos no final da novela do Vou Te Contar. Aí tinha umas histórias de superação. Aí eu escrevi uns 20 quadros de humor pro programa do Palhaço, que era o Palhaços da Vida. Onde a pessoa tava indo mal, ela começava a ouvir o programa do Palhaço e a coisa piorava de vez. Mas isso no Mortadela? Isso tava ainda em Mortadela, mas tava saindo do Mortadela, parando de fazer as coisas pro Mortadela, que fui desanimando. O cara não me contratava. Entendi, ficava só como freela, né? E foi numa época que eu saí da empresa que eu consertava a máquina, fui pegando um desânimo pelo bagulho. Aí eu fui na rádio, mandei pros caras por e-mail os 10 quadros, os 20 quadros de humor. Os 20 foram pro ar, não mexeram uma vírgula. Você levou coisas que tinha pro Mortadela? Não, mandei pra rádio. Coisa que você já tinha. Criei pro programa do Palhaço. Criei e mandei. Tá. E aí foram os 20 pro ar sem mexer uma vírgula. Pô. Aí eu liguei e falou, quero falar com o coordenador, que é o Sombra, até hoje. Falou, eu sou o cara que escreve os Palhaços da Vida. Eu sei quem é, já me falaram aqui. Eu queria conversar contigo. Queria uma chance aí na rádio. Falou, vem aqui, vamos conversar. Chegou lá e falou, você escreve sobre futebol? Eu falei, escreva. Eu peguei e mostrei o que eu fazia no Mortadela. Ele falou, vem escrever pra gente aí. Então começa o primeiro ano na rádio, escrevendo humor na rádio. Pro programa de futebol, pro Portuga, né, que fazia o humor do Estádio 97, quadros de humor que era só nosso, quadros de humor que o Domênico gravava, ia pra rua fazendo as perguntas de rua, sabe? O que você acha da construção? Pílulas pra programação. Você acha que vai gastar muito concreto da ponte, né, na construção da ponte Rio-São Paulo? E aí a galera respondia na rua. As papagaiadas assim. E aí quando eu conheço stand-up, eu começo a fazer comédia stand-up, é tudo muito junto. Foi na rádio que você... Foi mais ou menos na época que o Morgado também começou, né? Que ele trabalhava na rádio, A gente começa a ver os vídeos juntos. Aí o Morgado se aproxima do Danilo. Que o Danilo foi dar entrevista lá, Aí né? o Danilo vai dar entrevista lá.
O Danilo tá no estúdio, dando entrevista, o Morgado já ia fazer o open dele, tava marcado. E aí o Danilo tá no estúdio, aí entra um quadro de humor meu no ar. Quando entra meu quadro de humor no ar, o Danilo começa a rachar o bico. E aí o Danilo, que legal isso, eu tô passando no estúdio pra jogar um papel do programa, uma pauta do programa pro Domênico, que é o apresentador. Na hora que eu dou pro Domênico o papel que ele pega na mão, o Danilo, que legal isso, o Domênico, é ele que faz. Eu, pô, por que você não faz stand-up? Velho. Eu falei, pô, assisto os vídeos de vocês no YouTube, eu acho do caramba. Mas como é que faz? Ele, anota meu e-mail aí. Que é o mesmo e-mail até hoje. Que é apenas Danilo. Obrigado por ferrar. Só não vamos falar qualquer hora, você já ferrou bem o Danilo. Mandem lá, apenas Danilo. Agora você deduz qual que é. E eu mandei. Bol que não é, né? É bol. É apenas Danilo arroba bol. Pô. E aí eu mandei um e-mail pra ele semana passada, ainda é isso. Ele ainda usa esse e-mail. E aí ele começa a conversar comigo e fala, pô, legal o seu texto, então vou te passar pro outro cara. Pelo MSN ele manda pro Rabin. E eu viro amigo do Rabin do MSN, o Rabin acaba lapidando meu primeiro texto junto comigo, e eu faço comédia ao vivo na estreia do Morgado. O primeiro open mic do Morgado sou eu e o Morgado, os dois abrem o show e quem é o primeiro a subir no palco sou eu, Márcio Ribeiro que chama. No Comédia ao Vivo, lá no que é Bar ao Vivo, né? Onde o último ano da existência do Bar ao Vivo, que o Bar ao Vivo já não se segurava mais como Bar ao Vivo, já não era mais a casa do jazz, o que segurava um pouco do bar era a gente de terça-feira com show de comédia. O último ano do Bar ao Vivo eu fiz 1 ano de temporada lá. Mas isso anos depois, Eu né? fiquei anos sem pisar no palco. Eu devo ter ficado 10, 12 anos sem pisar. Não, 10, 12 não. Uns 8 anos sem pisar no palco do ao vivo. Fiz meu open e nunca mais voltei. Nossa, você só voltou no finalzinho, Não, já com o teu solo. Voltei 8 anos depois pra fazer um show que tinha segunda-feira. Que era o do Vilela. Do Vilela, foi um dos últimos ali. Cambota. E depois eu volto com a minha temporada. 1 ano de ao vivo. Lotando toda terça-feira. Puta show legal. Um show assim, pra guardar pra vida. Mas volta lá. O Mortadela, Palhaços da Vida, rádio. Vem aí fazer humor. Comecei a escrever os quadros de humor. Fiquei 1 ano e meio, 2 na rádio só fazendo freelancer. Também não me contratavam. Caramba. E eu trampando com outras coisas. Aí eu pego e saio. Quando eu saio, ele, tipo, dá um jeito de me contratar. Mas aí nessa época que você ainda não era contratado, você fazia esse negócio, escrevia vários quadros, vários programas. Stand-up, fazia outras coisas. Aí já não tava mais escrevendo pro Mortadela, mas já escrevia pro Animatunes. Que aí ele te puxou. Cheguei a escrever quiz num bagulho do Paulo Bonfá, que ele nem imagina que eu escrevi, porque era terceirizado. Quiz pra celular. Ah, ainda era a época do cara pagar pra mandar. Exato. E aí a rádio me chama de volta pra fazer um projeto e dessa vez registrado e tô lá até hoje, assim que eu caio na rádio. Qual foi o projeto que você foi? Era um programa que... O Energia na Veia, que é um programa de flashback da rádio que é muito forte, ele era das 7 da manhã às 9. E o programa do Palhaço começava das 10 ao meio-dia. Tinha um buraco das 9 às 10. Que eles colocaram um programa de notícias. Eles me chamam pra fazer esse programa só vai para 1 ano depois. Fico 1 ano na rádio fazendo outras coisas. E aí quando esse programa vai pro ar, ele não dura 2 meses. Eles chamaram pra esse programa, mas acabou que você ficou fazendo outras coisas. Exato. O programa, aí você falou, fudeu, né? Me chamaram Aí pra isso. um dia o coordenador falou, cá, porque o argumento dele, a gente tem que trazer o Bernardo pra fazer esse programa aqui. E aí esse programa entra no ar. E esse já era você participando? No ar. Não, já era na bancada? Quando eu volto pra ser contratado na rádio... Com medo de esticar o pé e estourar o seu aqui. Quando eu volto pra ser contratado na rádio, depois desse tempo que eu escrevia freelancer que eles pagavam por fora, blá blá blá, eu sou contratado em dezembro, na semana do Natal, quando eu volto. Eu vou te contar como é que eu vou parar no ar. E aí eu tô sozinho no estúdio da rádio e tá só o Domênico no ar. Primeira semana contratado, esperando Natal e Ano Novo, aquela enrolação pra voltar em janeiro. Não no ar. Contratado pra esse programa, que a gente ia estudar ele em janeiro. Em dezembro, tô no estúdio, vendo Os Barbichas no YouTube. A porta do estúdio abre, falei, é o Domênico. Sinto uma presença aqui. Falei, Domênico, a hora que eu viro, falei, Domênico, você já viu isso aqui, que legal? Improvisa no YouTube Os Barbichas. Quando eu viro, é o coordenador da rádio que tá atrás, o Sombra. A Sombra tá sempre... Exato. E naquela época, não era legal você assistir o YouTube. Tipo, você entrar no Orkut no seu trabalho era um crime. Hoje todo mundo entra no dia inteiro no Facebook, Instagram, pelo celular. Não era como se fosse uma coisa que você tá guiando, ajudando no trabalho. Era coisa de vagabundo você entrar no YouTube e entrar no Orkut. Como se estivesse assistindo televisão na hora de trabalho. E aí, a hora que ele apareceu, eu falei, tem que dar uma desculpa pra esse cara. E realmente eu tinha uma desculpa, porque aquele ano eu tava fazendo show com o Elidio Sana. Quando ele se arriscou a fazer stand-up, ele fez parte do nosso grupo durante um tempo.
Que era o Comédia na Veia? Comédia na Veia, isso. Comédia... O nome já foi por causa da rádio. Não, Comédia na Veia de veia. E Energia na Veia, veia. Ah, mas eu achava que era pra fazer uma Nada, associação. nada. Como é que foi esse primeiro grupo de stand-up que você... Foi o primeiro grupo de stand-up? Não, o primeiro grupo de stand-up que eu faço é o Qual terceiro de São Paulo. Ele é fundado por mim, Márcio Raif, Ah, é o Comédia de Todos Nós. Aramis, as comédias de todos nós. Felipe Ramache Ramache e e o Rogério Morgado. Meirelles também? Meirelles Não, o Meirelles ele entra no meu lugar. Ah, Os caras me tiram do grupo e colocam... Ah, tem treta aí. Tem muita treta. Aí o Meirelles me liga perguntando, pô, os caras estão te tirando. Se eu entrar, você vai ficar chateado? Pô, o que tá pegando? Eu falei, eu não vou te falar o que tá pegando. Foi um bagulho bem errado, mas entra, que você precisa de palco. Palco vai ser importante pra você. Que ele tava começando. O né? Meirelles ia fazer open com a gente. Ei, conheci o Meirelles humilde. Sentava na cadeirinha, perguntava de piada pra mim. É pré-webbullying. Hoje não responde no WhatsApp. Pô, conheci Meirelles humilde, Meirelles raiz. Lembro do Meirelles falando pra mim numa mesinha do Mr. Bus. Cara, que honra estar aqui com vocês. Caramba. Hoje eu mando mensagem pra ele e falo, puto, chato do Bernardo. O mundo gira, pai. O mundo gira, Para o mundo um gira. caralho. Agora, você imagina que o Maurício Meirelles tá na Rede TV. Agora, você imagina na época que ele tava na Globo, hein? Pensa. É verdade. Hoje talvez ele responda no WhatsApp se eu mandar. Ele tá na Rede TV. Aí ele entra no meu lugar e o grupo vira... Não vira Divina Comédia, vira uma outra coisa. Né? A Divina Comédia é na sequência. Esse grupo ele tem 3 mutações. Ah, tá. Aí tem Mas uma a Divina Comédia acabou que ficou só o Maurício, o Morgado e o Ramache, né? E o Danilo Gentili. E o Danilo. O Danilo quase não ia, né? Mas ele deu Confraria da Comédia. uma confraria. né? Entre as comédias de todos nós. Mas esse é o primeiro grupo que eu faço. E é um primeiro ano onde eu saio da rádio, desse freelance, tipo, eu falei que eu fiquei 1 ano e meio pra 2. Esse meio ano pra 2, eu paro minha vida porque minha filha nasce, intolerância à lactose, a rádio já não tava mais virando os trampinhos, não tava ganhando dinheiro com a rádio, eu vou trabalhar com telemarketing, eu me fudia no palco porque não tinha tempo de escrever, porque ou eu tava cuidando da minha filha recém-nascida com intolerância à lactose, correndo atrás de leite, ou eu tava trampando no telemarketing, sabe, eu não dava nem atenção pros palcos, eu comecei a não ir tão bem no grupo. Não que eu fosse o pior do grupo, isso também é muito discutível. Quem era as pessoas do grupo? Era Aramis, Ramache, Márcio Raif, Morgado e eu. E aí... Entendi. Aí... Cara, sabe como é que o Morgado entra nesse grupo? Com o Danilo, o Morgado, a gente começa a montar o grupo e não tinha o Morgado. Uhum. E aí eu vou chamar o Morgado na rádio, o Morgado, tipo, ele tava no ar, eu era o cara da produção da rádio, o Morgado caga na minha cabeça, o Morgado sendo o Morgado. A cagada na minha cabeça, essa porra não vai dar em nada. Só que eu acho que o Danilo fala pra ele, ô gordo imbecil, você precisa de pau, caralho. Entra no grupo com os caras lá. O Morgado, ele já fazia programas na rádio. Ele fazia um fanho no programa do Palhacinho, o Epifanho. Ah, tá. Ele era locutor da madrugada. Ele tinha os personagens dele no programa, o Homem Supermercado. Entendi. As coisas que eu escrevi, o Morgado gravava. O Morgado me pede pra gravar um piloto pra Praça é Nossa, com o Palhacinho, o Domênico e ele. Eu escrevo esse piloto pro Morgado. Ah, isso naquela época, né? Naquela época. E eles chegaram a mostrar pro Carlos Alberto? Não sei o que aconteceu. Eu só escrevi essa bagaça. O que fim levou, como diria meu Travis, que fim levou, eu não sei. E aí eu vou chamar o Morgado caga na minha cabeça. Acho que o Danilo pesa na dele e fala, mano, você tem que ir. Aí o Morgado... Aí ele foi o último a entrar no Confraria. Nas comédias todos nós. A gente fazia umas reuniões, uma padaria, tomando sopa na Vila Madalena pra definir o grupo. A gente conseguiu uma casa que o Ramache conseguiu. E aí na semana que estrear, o Morgado tipo, se aproxima de mim, dando a entender que queria fazer parte do grupo, porque eu acho que o Danilo pesou na dele. E eu meio falo, mano, já tá montado e tal. Ele meio que... que é o Morgado, tem um puto orgulho, né, mano? Eu acho que ou ele ou o Danilo, não sei qual que é um deles decide vir. O Danilo vem em mim, não sei se o Morgado pede pro Danilo ou o Danilo vem por ele. E o Danilo fala pra mim, se fosse você, eu botava o Morgado no grupo, hein? Você vai se fuder sozinho nesse grupo, esse é o papo com o Danilo. E aí eu vou numa reunião do grupo e falo, o Morgado quer entrar no grupo. Converso com o Morgado, você tá afim de entrar no Morgado? Tô. Depois o Morgado monta um outro grupo, Comédia na Cara, com o Tortorelli, com a Carol Zócoli. Ah, eu lembro. Gus Fernandes, Rafael Marinho. Eu era do Rio nessa época, eu acompanhava tudo pelo Orkut. Exatamente. eu lembro que, caraca, tá surgindo um grupo aberto em São Paulo, eu lembro que o Morgado era de 2. Exato. E aí, quando tem essa última reunião, um dia antes da estreia, eu sento com os caras pra ter a reunião, e quando eu lembro exatamente, eu falo pros caras, vamos botar o Morgado no grupo. Pô, o gordinho ele manda bem e tal. Ninguém no grupo queria. Ninguém queria. E aí eu assumo o BO. E falo, a gente vai colocar o gordo no grupo. Porque, pô, tem que colocar tal. E os caras, então o BO é seu. E eu lembro de um cara do grupo olhar pra minha cara e falou, vai dar merda. E a gente vai conversar sobre isso daqui a um tempo. Eu já tô te avisando. Tô te avisando.
E aí acontece, a gente monta o grupo vai indo durante quase um ano, eu começo a ter meus problemas de trampos, caralho, eu tipo, falto numa reunião do grupo. E aí eu ligo Aí foi essa época que você falou que essa filha nasceu com intolerância Exato, tudo isso. à Dá uma lactose. puta correria na minha vida. Aí quando eu ligo pros caras no dia da reunião, voltando do telemarketing, ninguém queria me atender. Aí Da eu, telemarketing ninguém quer atender. o cara do meus caras do telemarketing. seu grupo, exato. Aí um dos caras que me atende e falou, você tá fora. Caralho. Cara, como você tá? Os caras já sabiam, o Meirelles já tinha uma coluna no IG, os caras já tava de olho no Meirelles. E os caras... Entendi. E aí, entendi. tipo, entendeu? E eu não tava realmente me entregando no grupo, tipo, fazendo correria. E os caras decidem me tirar. Eu lembro de duas coisas. De eu tentando conversar com os caras correndo de mim, e um cara falando que ia me tirar, e de um outro cara do grupo falando, quando a gente montou o grupo, que você pediu pra botar o cara, eu te avisei. A merda que deu. Que aí Na hora eu aí entendi o negócio- golpe de onde veio. Eu falei, caraca, velho. Eu não falei? Tá. Falei, caraca, e aí eu saio desse grupo, entro o Meirelles, aí eu monto o Comédia na Veia, são dois caras que me procuram de cada lado, dois de um lado e dois do outro. E a gente monta o Comédia na Veia, que é o Douglas Alexandre e o Rafael Oliver, o Fábio Gueré, E o... Ah, eu lembro... Tom alguma coisa. Ah, Os cara- não, o Tom... Tom Arruda. Tom Arruda, ele tinha aquela música... Stand up... Tinha uns vídeos. Exatamente. Ele tinha essa musiquinha do stand up nos vídeos dele. Exatamente, a gente monta o grupo. Ah, ele era desse grupo? Eu achava que era uma outra pessoa. Mas ele fica pouco tempo, porque ele é do interior, ele não consegue vir pra São Paulo fazer os shows. Eu lembro que era o Guerê, o Gueré. o Rafael também era um cara que tava crescendo Muito na bom época. o Oliver. Ele, O Oliver é muito bom. Ele tem, sei lá, de uns 6 anos atrás, ou 5, ele tava falando que tava querendo voltar, mas eu acho que acabou. Chegou a fazer um show uma vez com a gente, mas nunca voltou. Ele tá trabalhando num site Hypeness, onde ele é repórter. Mas eu pensei que ele era de publicidade, né? Ele é muito talentoso, o Rafael Ele Oliver. era redator, trabalhava em agência. Né? Exatamente. E aí, esse grupo sai o Tom, aí entra nesse grupo o Elidio Sana. Que aí voltamos o negócio do Barbicha, tudo pra falar. Aí que eu na tô hora, no estúdio, a o hora cara que o entrou no Sombra estúdio. entra. O Sombra entra. Aí ele... Você tá assistindo aí, meu? Ele tá assistindo, ele só olhou pra mim, tipo, com cara de que ele não fala. Eu falo, você já viu isso aqui, Sombra? Improviso, tá? Eu começo a falar. Vamos fazer um programa desse tipo aqui? Tem rádio atrás dos caras, e tinha mesmo. Ele, opa, Uhum. tem rádio? O que é isso aí? Que eu comecei a ficar pra ele, falei, então a gente faz isso. Eu falei, como a gente faz, Sombra? Eu e o Bruno são dois caras que trabalham na rádio há muitos anos com produção. Ele falou, entra você e o Bruno pra fazer o jogo. Faz você, o Domênico, o Palhaço e o Bruno. E começa assim o game no ar. Então no meu primeiro ano que eu volto, assim, desse 1 ano e meio pra 2 da rádio, quando eu volto pra ser efetivo, que dá esses 12 anos que eu tô na rádio, até 12 pra 13 anos que eu tô na rádio, efetivo, E esse eu programa- já volto e já caio no ar pra fazer esse improviso. Mas esse é tipo a quinta categoria da rádio, né? É. Mas Eu participei do quinta categoria de convidado da MTV quando ainda era com o Cazé e com o Mion. naquela Não, época de jurados, né? Época de loucura do Mion que ele não abria maçaneta. Ah, ele tava nessa? Tava nessa. Ele ficava no canto do estúdio rezando antes de começar o programa. Na E época sem maluca. camisa, né? É isso. Eu lembro até A hoje. Dani Calabresa era elenco. Eu lembro. Do quinta categoria. O O Gui Gui Santana Gui apareceu Santana. ali, né? Gui De Santana. fazendo. Porque era meio assim, porque pelo que eu lembro, essa origem do programa deles era assim: era um programa, era como se fosse uma gincana. O Mion, tinha o Cazé, cada um tinha que trazer coisas curiosas pra ver quem ganhava, né? E o júri viu o que era melhor, né? Aí a Calabresa eu acho que era do júri. O Gui veio nessa leva. Ah, trouxe um cara que imita o Bonner. Não era meio isso? Era meio Isso. que o Mion trazia o seu, o Cazé trazia os seus talentos, né? Eu trabalhava no telemarketing, cara. Nessa época. Um produtor começou a me ligar. Preciso de um cara que conta piada. Caramba. Mas esse programa teu, só pra concluir, esse programa teu de... Eu quero uma. Consegue? Uma aguinha aí. Caraca, garganta zoou. Mas o programa de improviso que vocês faziam na Energia Era o quinta categoria. era tipo um quinta categoria. Era os barbichas. Mas foi esse programa que vocês colocaram naquele horário que tava meio morto? Não. O programa naquele horário morto era um programa de notícia. Ah, tava... Onde a gente começa a zoar a notícia. Ah, entendi. Que esse que durou 2 meses só. Que quem apresentava era o Silvio Ribeiro. E eu como co-apresentador. E os dois não têm a menor noção. Pensa em 2 pessoas sem limites. Em 2 quinta série. Virou só zoeira. Com 2 meses a rádio que recebeu 2 ou 3 ameaças de processo. Caralho. Pô, vai dar processo. Tipo, sei lá, vai dar processo. E a rádio falou, não, mas isso vai dar errado, velho. Isso vai dar problema. E claramente, a gente batia... A Preta Gil toda semana zoava ela.
com alguma coisa. Que teve uma época que o naquela- stand-up era meio que Todo mundo fazia texto com a Preta fazia Gil. Preta Gil. E ela era notícia todo dia. Então tinha todo dia que ler notícia dela, todo dia zoava ela. Coisas desse tipo. E a gente zoava muito, cara. Foram 2 meses de muita zoeira. Os caras Foi um falavam, bullying. vai dar errado, isso tira do ar. E tiraram. Mas esse do improviso aí durou mais. Ficou muitos anos no ar. Esse quadro dentro do programa. Mas era mesmo os jogos de improviso que os barbistas faziam ou era outro tipo de coisa? Só pergunta com pergunta. Acabou virando um game. Entendi. Era só aquele jogo da Tinha pergunta, né? esse, Que você só tinha pode a falar prova com do pergunta. banquinho. A gente fazia a prova do banquinho do Raul Gil no ar, em rádio. Ah, entendi. Tinham vários jogos. O qual é o preço. Qual é o preço que você tinha dito? Tudo com palhacinho, né? Exatamente. E aí acaba virando que o improviso vira um game. É mais quinta categoria do que improvável. Entendi. Porque o quinta categoria era game também, né? Essa fase, né? Do Mion com o Cazé. Que depois... Até a fase dos barbichos também foi um pouco, né? Ou não? Não. Não. Dos barbichos não, perdão. A fase que foi um pouco era a fase da Tata Werneck, do Paulinho Serra e do Capela. Essa fase do Paulinho Serra da Tata foi a última. Aí já era jogo de improviso. Era igual dos barbistas. Só mudou... Você lembra que os barbichas fizeram isso na MTV? Eu lembro. Com o Mion. Que era o Mion com os barbistas. Porque o Mion transformou a quinta categoria num programa de improviso, né? Que era em cima... Exato. Que a referência era o Impractical Joke, que era o Whose Line Is It Anyway e tal. Acho que é isso. E aí, depois que o Mion foi pra Record, os barbistas também foram pra Band, aí veio o Paulinho, o Capela e a Tatá entrou, né? Exato. Mas aí já era mesmo show de improviso, era os jogos que fazem no teatro, né? Acho que sim. É isso, Mas aí, nesse do Mion e do Cazé, você foi na época que você era operador de telemarketing. Pô, Aí os você caras foi... me ligando, velho. Vem fazer um contador de piada. Eu não sei contar piada. Aí fazer. Aí, tipo, eu saindo do bagulho, tipo, do telemarketing, mano, 7 da noite, terminava a gravação do programa era às 9 da noite na MTV. Eu saindo na porta. Eu lembro de eu descendo no elevador, saindo na porta, o cara da MTV me ligando. Cara, pelo amor de Deus, eu vou perder meu emprego. Eu vou nessa. E aí eu fui. Eu já tava fazendo stand-up, eu já tinha feito meu primeiro show no Comédia ao Vivo com a Dani Calabresa. Quando eu entro pra contar piada, que acaba a piada, a Dani Calabresa, tipo, me chama de canto na hora do intervalo e fala: Mas Bernardo... Era isso, Buminho? Não, mas Bernardo, você não faz stand-up? Falei, fazia, até esse filho da puta, perguntei pro cara, encheu meu saco o dia inteiro. E eu tenho que vir nessa porra, passar vergonha na TV. E aí depois tem um pergunta com pergunta, onde eu engulo todo mundo. E aí tem uma hora que eu começo a fazer as perguntas com pergunta. E aí eu tava no time do Mion. Tipo, eu faço família 2 vezes. Aí tem uma hora que eu pego o Cazé é a sua mãe! Tipo, os caras, peraí! Vai pro comercial, eu lembro do Cazé vindo pedir desculpa no intervalo. Pô, desculpa, eu falei da sua mãe. Pô, não sei. E não era gravado, era ao vivo essa pimba. Era ao vivo. Acho que tinha até um link na praça, não era? Tinha um negócio assim. Exato. E aí o Cazé ainda vem pedir desculpa no intervalo. Pô, foi mal. Eu falei, para, cara, piada é piada, mano, se liga. E aí eu lembro que no dia seguinte, eu chegando na central de telemarketing, metade da central tava assistindo essa porra. E isso foi na época que você tava nesse grupo ou já tinha Já tinha, acho que já tirado você? Eu tava no grupo ainda. Foi naquela época. Tava, sabe por que eu tava? Eu vou te falar por que eu tava. Porque quando eu entro na central, as pessoas descobrem que eu sou comediante. Ou contador de piada. Ele fala, não, a gente faz stand-up, tá? Minha supervisora, o que você tava fazendo na MTV ontem? Tipo, meu funcionário? Na MTV? Comigo. E aí, você vai estar fazendo um show? Você vai estar fazendo um show ou vou ter que derrubar a sua ligação? Aí, dali pra frente, eu começo a levar uma galera da Central Telemarketing pra assistir o nosso show, que era difícil levar gente. Ah, sim. Então tinha show nosso que, tipo, tinham 30, 40 pessoas de público, tipo, tinham 10 operadores de telemarketing. Não, e é legal, né? Porque dá pra levar uma galera, né? Você chegou a fazer show de evento pra essa empresa que você trabalhou de telemarketing? Não. E o que você fazia no telemarketing? O que você vendia? Eu atendia seguro. Você atendia nem o que reclamava. Você não entrava em contato com as pessoas, você tentava vender? Pior, pai. Pior. Seguro de vida, residência e acidentes pessoais. Pior, pai. Eu notificava sinistro de morte. Caralho. Eu cheguei deslogado da PA às 8 da noite, atendendo uma pessoa que me ligou pra contar que perdeu o filho, pedindo seguro e contando. Tinha que relatar passo a passo a perda da criança. Eu desligar isso às 8 da noite e às 9 tem que estar no palco do Mr. Blues fazendo show. Caralho. Eu entrar no busão, tipo, eu ia de busão do centro até a João Gabriel. Eu ia transtornado. Você ligava pra família? Não, eles me ligavam.
Ah. Oi, boa noite, meu nome é Alex Paim, eu queria registrar um seguro de acidentes pessoais do trabalho, eu prendi meu pau na maçaneta do banheiro capei meu pau, eu queria um... Eu ia lá e... Como é que foi, senhor? Eu sou distraído. Ah, sim. Senhor, fazer tudo esse cadastro. Atendi falando sobre, minha parcela tá atrasada. E aí, no final da ligação eu podia ofertar um seguro. E eu era muito bom nisso. Aí os caras faziam umas promoções. Quem vender 3 seguros pra ir embora mais cedo? Eu vendia 3 seguros em 1 hora. Os caras ficavam putos comigo. Pra poder ir logo pro show também. Exato, também. Porque eu consegui ir pra casa pra depois voltar pro show. Não era nem pra ir pro show. Tipo, entrava as 2 na central, às 3 os caras faziam as promoções, às 4 tava indo embora pra casa. Eu só ia pro show às 7 da noite. Eu voltava pra ver minha filha e minha esposa. Porque eu tinha 2 trampos, trampava em outro lugar de manhã. Ficava feliz pra caralho. Falei, porra, mano. Estourei. E aí, depois de um tempo, eu tava ajudando com venda. Auditando venda, participando dos cursos de treinamento. Tanto que quando a rádio me chama pra efetivar que eu vou falar que eu vou sair do telemarketing, o supervisor do Santander fala, não, cara, eu quero você aqui porque eu vou te passar pra cima. A gente quer, aí tentou te manter. A gente te quer aqui, vamos conversar sobre isso. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero. E ficou nesse embate, eu tentando sair. A rádio, tipo, preciso de você mais tempo aqui agora. Porque eu entrei na rádio, eu conciliei a rádio com o telemarketing há um tempo. Você trabalhava na rádio de manhã e ia pro telemarketing à tarde? Exato. E os caras me ouviam no telemarketing na rádio de manhã. Eu chegava na rádio, no telemarketing, os caras comentando, pô, hoje no programa lá você tretou com o palhaço no jogo, hein? E aí, Esse é foda, esse Bernardo é foda. Exatamente, eu querendo sair, eu tentando sair do telemarketing, eu queria ver mais minha família. Eu não tinha tempo pra minha família. Pô, saía de casa às 6 da manhã, 7 da manhã, chegava em casa meia-noite. 9 da noite quando cedo, quando tinha show. E aí eu tentando sair, aí eu só consegui sair do telemarketing porque minha avó morreu. Minha tia que era irmã do meu pai. Mas muito, assim, 90 anos. Uhum. Ela morreu, e aí eu tive que fazer todo o processo. Aí você fez o sinistro? Tive que fazer todo o processo de enterro. E aí eu fiz todo o processo, eu cheguei no telemarketing no dia seguinte, e falei, eu ontem não pude vir porque eu fui no enterro da minha tia. Todo mundo vai no enterro da tia aqui. Desculpa. Vou explicar pra vocês. Os papéis, eu enterrei minha tia. Eu assinei tudo. Os caras, não tem, vai ser descontado do seu dia. Eu falei, vai descontar? Vai, descontar. E quando descontar, entrei na sala do supervisor e falei, joguei em cima da mesa e falei, você pode me dar a presidência dessa merda. Eu tô fora daqui. Cara, por quê? Porque isso é inaceitável. Eu enterrei uma pessoa, se descontar no meu dia. E depois de tudo, todo o resultado que eu dei. Vai tomar no cu. Você, a empresa... Ele assustado. Eu falei, você quer agir com dignidade nesse momento? Ele me manda embora. Não peça que eu peça demissão, porque isso vai ser ridículo. Eu falei, eu tô te dando uma opção digna. Olha o que vocês fizeram comigo. Ele me mandou embora. Ele já tinha ido em show meu. Caralho. O supervisor. Ele falou, não, eu vou te mandar embora porque, putz, os caras cagaram com você da RH. E aí, realmente, eu perdi o tesão totalmente na empresa, né, mano? Quando os caras te descontam um dia que você enterrou alguém porque você não tem mais motivo pra estar ali. Não, é foda, os caras... E aí, assim, eu saí do telemarketing. Depois de muita... Mas eu conciliei uns 2, 3 meses. E aí você montou outro grupo, né? Você saiu do grupo justamente porque você estava sem tempo, né? Te tiraram do grupo por causa disso. Sim. Aí você montou comédia. E comédia na veia, eu sempre achei que era uma galera da veia. Uma galera. Que era uma forma de puxar, porque você divulgava lá e tal. Mas... E o nome é só por isso mesmo, só pela veia mesmo, comédia de injeção na veia. Era o logo do grupo, inclusive, era isso. Eu sei, mas eu achava que era uma brincadeira com o nome da energia da veia. Não tinha, não. Mas foi na mesma época. Que eu entro na rádio, e aí eu começo a fazer a rádio, e aí eu começo a trilhar meu caminho. E aí na rádio você fez esse programa de improviso, né? De games e tal. Esse quadro dentro do programa do Palhaço de Improviso. Ah, tá. E você ficou trabalhando com o Palhaço durante muito tempo, né? Ainda estamos lá, né? Ainda tá lá. O Morde a Sopra, o Palhaço tá lá ainda. Uhum. Mas o programa do Palhacinho não tem mais? Não. Aí virou Morde a Sopra. E nesse meio do caminho eu esbarro no Estádio 97, que é o programa de futebol. Que você escrevia pro Rude, né? Exato, pro Portuga, pro Rude. E aí eu começo a fazer reportagens. Eu sou o não integrante mais integrante da história do Estádio 97. Entendi. Você era meio que o sou, Coringa ali. Até hoje eu não sou integrante do Estádio 97. Mas se abrir um link na rua, na Conchinchina, eu tô lá. Aquele dia que teve um dia que você tava falando aí de se fuder, fazer o telemarketing, não sei o que. Até hoje você tem uma carga horária fodida. Né? Teve um dia que você fez o Morde a Sopra. Aquele dia que a gente fez o show, né? Você fez o Morde a Sopra, depois você voltou pra uma coisa de promoção da rádio, aí depois você fez alguma matéria também de futebol. Estádio 97, fui pro show.
foi pro Eu tava show acabado no e camarim. ainda tinha a segunda Eu tava sessão. deitado no camarim, largado. E você fez teu solo, depois teve a segunda sessão do nosso show lá. Exatamente, exatamente. Até hoje os caras vão abrir um link na Casa do Chapéu do Estádio 97 e é o Bernardo que tá lá. Mas eu não sou integrante do programa. Até hoje eles não te efetivaram. Nunca vou ser efetivado no estádio. Eu sou o repórter do programa. Você é o repórter de campo. Mas assim, eu consigo, ô Paim, eu consigo. E hoje eu sou repórter de. O Energia em Campo é um projeto de futebol da 97, onde é de torcedor pra torcedor. Tem equipe Corinthians, equipe Palmeiras. Eu sou o repórter da equipe Corinthians. Repórter de campo mesmo. Além de repórter do programa Estádio 97, que é um programa de debate de futebol. E como repórter e como comediante, eu posso te garantir que eu consegui reunir, e como roteirista, as 3 coisas dentro deste meio que as pessoas mais cagam na vida. Elas cagam pro repórter, elas cagam pro comediante, elas cagam pro roteirista como não cagam pra ninguém. Então, comediante nem tanto, né? Você viu a frase na porta do Guardians em Goiás e na porta do Clube do Minhoca? Comediante nem a gente? Essa frase é ótima, é incrível. E se você mudar pra repórter nem a gente cabe, roteirista nem a gente cabe. Entendi. Eu consegui unir as 3 piores coisas que tem dentro desse meio e falar, vou abraçar as 3. Mas você acha que o comediante ele é mal visto dentro de tem Da uma sociedade, ele tem que ser mal visto. Ah, sim. Não, mas Você é o anti-herói, você eu pensei não é que o você herói. estava falando mais especificamente do meio rádio, assim, que Todo meio. que o apresentador, esses outros caras são mais importantes que o comediante na mesa. Na né? vida, o roteirista também. Não, roteirista eu sei. Roteirista Como é que é o nome do rapaz que está ali na operação? É o André. Ô, André, me fala o nome de 3 repórteres do Jornal Nacional. Não sabe. André, me fala o nome de 3 roteiristas do Jornal Nacional. Roteirista do Jornal Nacional, de caramento. Os caras da redação, né? Eu quero o nome de um apresentador do Jornal Nacional. O William Bonner, então ele sabe, tá vendo? Você pode fazer isso com qualquer outro programa. Você nunca vai lembrar quem... Pode pegar lá o Bocardi. Mas os comediantes o pessoal vai lembrar. Comediante o pessoal lembra. Mas com ódio, né? Depende. Você vai pegar lá, tipo, todo mundo tem um comediante que ele gosta. Você pode conversar com qualquer pessoa na vida. Você tá numa festa de família da sua esposa. Aí vão te chamar um amigo da sua esposa. Aí você começa a conversar com esse amigo da sua esposa. Ah, ele é comediante. Ah, você é comediante? Pô, gosto muito do Danilo Gentili. Essa conversa vai começar assim. Sabe como essa conversa vai terminar? Eu odeio aquele Rafinha Basso. Como eu odeio aquele Fábio Porchat. Fala assim com a mão. Ele vai te dar um que ele gosta. Ele escolhe um pra poder falar. Agora, aquele ali eu não gosto não. Exato, porque o comediante, ele é isso, tá ligado? O repórter, tipo... tá bom, o comediante, ele causa um certo ódio, que a gente entende o porquê. Mas o repórter, o roteirista, a galera caga pra nós. Você não acha que também, negócio, as redes sociais, tudo... As pessoas estão muito críticas de tudo, cara. Eu acho que o auge da crítica que eu já vi, assim, que eu falo que não tem jeito, não tem como você fugir. Como você fugir, não vai ter unanimidade nunca. Foi assim, era um vídeo no Xvideos da Andréa Horta. Não. Sabe a Andréa Horta, aquela atriz gostosíssima? Tá achando um tesão. A Elis Regina do filme. Isso. Era um filme, uma cena de sexo com tem ela. Dela? Tem. Vou procurar hoje à noite. É filme nacional. Vou assim, saber, pai. Algum filme nacional, mas certo. Assim, não é nada... uma cena de sexo normal num filme, assim, mas... Uma cena de sexo com a Andréa Horta. É uma coisa que, assim, você não tem por que reclamar disso. Aí o cara, o hater fez? Não, aí tava todo mundo comentando, que tesão, não sei o que. Aí um cara embaixo, fraca. Gemeu mal. Fraca. Não, todo mundo muito Algum chato. cara não agradou. As pessoas, elas julgam a piada. Ou você riu ou você não ri. Ou você deu risada, tchau. Vai, não enche o saco, não vem questionar, falar se é pesado. Porque você tá... Mas comediante. Mas o comediante ele se expõe muito, né? Ele tá sempre. E uma curiosidade que eu tinha que eu queria falar contigo é o seguinte: você começou a escrever para humor com esporte já desde o Mortadela um pouco. Sempre foi eu já escrevia. Sempre foi uma coisa, sempre foi um assunto que você sempre gostou de extrair o humor. Tem uma coisa mais específica quando você escreve para esporte, uma coisa que o cara que faz humor, escreve piada para futebol, principalmente, precisa ter? Cara, não sei, não tem algo específico. É muito temporal, é muito o que tá acontecendo no momento. Eu faço um quadro pro Estádio 97 que é o Placar do Estádio. Quem fazia era só o Seu Bento, fazia todos, que quando o time perde tem um monte de piadinha nesse placar que vem no Estádio 97, não na transmissão, na segunda-feira. Palmeiras perdeu 2-1 no domingo. Eles têm que fazer lá o Placar do Estádio 97 em forma. O Pagani fazia todos, o Seu Bento, ele deixou de fazer porque ele abraçou a torcida do Palmeiras como comentarista do Palmeiras no Energia em Campo, e aí caiu pra mim o placar do Palmeiras específico. E aí isso é muito isso que você me perguntou. Quando eu vou escrever o placar do Estádio 97 do Palmeiras, eu tenho que estar ligado no que aconteceu na rodada.
Então, quer dizer, não tem uma fórmula pronta, não existe um norte. Você vai catar o jogo e vai olhar o que aconteceu, tá ligado? Aí você vai pegar os caras que fizeram o gol, você vai pegar a escalação dos times, você tem que... Aí eu fico tentando achar piada nos lugares. E é uma coisa assim que futebol, a torcida, as torcidas em geral estão sempre produzindo piada, né? O tempo todo, né? Tem aquelas piadas que estão no ar, Meme né? pra caramba, o futebol gera muito meme. Então tudo isso ajuda, entendeu? Mas não tem um norte. E tem que gostar muito, né, de futebol, né? Tem as piadas óbvias? Tem. Ah, São Paulino Bambi. Ah, corintiano ladrão. Ah, Palmeiras não tem mundial? Tem. Quem te usa na hora certa e dá muito certo? Tem. Mas isso é tipo 3% do bolo, tá ligado? Da fórmula dos ingredientes do bolo. Do trampo. Os outros 97 você tem que garimpar. Sai garimpando no momento. Porque hoje tem muito essa coisa da política, né? Você tem que fazer piada de um, se você faz piada de um, desagrada o outro, mas eu acho que o futebol sempre teve muito esse mimimi, apesar de, teoricamente, futebol os caras serem casca grossa, que gostam, tal, mas quando mexe com o time dele, o cara fica eu faço no putaço, palco, né? Eu faço nos shows piada com futebol e tomo porrada. Tem galera que... Tem piada minha que tá em riso, aplauso e vaia junto. Que tipo, o cara falando do meu time, dá logo, que a galera rindo aplaudindo outro time, é isso. Porque teoricamente futebol era um negócio pra ser mais neutro, né? Assim, que era pra, beleza, é só um time, mas os caras têm essa... Não, é o Coliseu de hoje. É o Coliseu de hoje, cara. Você acha que o que rola hoje com a política já acontecia há mais tempo com o futebol? De, não zoa meu time? Eu acho que a política até mascarou um pouco o futebol. Hoje o pessoal tá ligando mais, tá protegendo mais os políticos do que os times. Dividiu um pouco a atenção. Mas o futebol bem antes. Futebol, religião também sempre... A frase é muito clássica e muito clichê, mas muito verdade, né? Futebol, política e religião não se discute. Se discute, sim. Inclusive você vive disso e eu também. Exatamente. Se discute. Por exemplo, ser dos anos 80 também, a gente nasceu numa época que foi da abertura, a gente estava acostumado a ver os humoristas zoarem os políticos todos, né? Então, uma coisa que, pra mim, parece que até já é um protocolo, né, do humorista, você fazer piada com o presidente, né? E do nada isso virou uma coisa, não, que isso, você tá do lado... que não tinha, né, o político de estimação. Acho que quem muda isso é o Lula e o Bolsonaro, né? De fato. Que antes... Sempre tinha os caras que são fixados no político, os malufistas, os brisolistas e tal. Sim, mas não era isso. Mas me dava a impressão que as pessoas aceitavam a piada, pelo menos. Talvez o que faltou naquela época, que não fez com que virasse isso que virou hoje, fosse o protagonista e o antagonista. Porque tinha sempre o protagonista, era sempre os malufistas. Não apareceu não tinha o malufista e aí apareceu o Pita, e o Pita era o arquirrival do Maluf, e isso um alimenta o outro. Tanto é que a minha teoria hoje é, se o Bolsonaro ou o Lula, se um dos dois infartar hoje, a gente livra o país dos dois. Porque acabou. Se um dos dois infarta, o outro não se elege. Um depende do outro. Um se retroalimenta do outro. Isso é muito filme da Marvel, da DC Comic. Você tem noção disso? Um mantém o outro. Se um cai, o outro cai. É o lance do Corinthians e Palmeiras. É o lance do Flamengo e Vasco. Virou isso, cara. Porque se você for ver bem, o Maluf e o Brizola, apesar deles ideologicamente serem contrários, mas um não era exatamente o nêmesis do outro, né? Eles estavam em outros... Tipo, um era aqui em São Paulo, prefeito, o outro tava lá no Rio, né? Sabe? Ou então tava tentando a presidência, o governador. Eles não sabem. As torcidas não se encontravam. E hoje, o Lula e o Bolsonaro, as torcidas se encontram. Tanto é que se um dos dois hoje cai, a briga vira Ciro e Moro. Fácil, tá ligado? E Eduardo Leite pelas beiras. E aí a treta é essa, ou o Dória, quem vier do outro lado. E a gente acabou criando essa situação, que um alimenta o outro, é muito louco. Se um desses dois tropeça hoje e bate a cabeça na guia, a gente livrou o país. Porque a minha teoria é, qualquer um dos dois fode. O Bolsonaro fode lá fora e o Lula fode aqui dentro. O Bolsonaro lá fora tá cagado. Ele não tem acordo. E se a gente não fizer bons acordos, se não tiver um presidente lá fora que realmente é político, a gente não ajeita a economia aqui dentro, porque a coisa de lá de fora pra cá não vai funcionar, não vai ter investidor. Galera com medo, porque tem um maluco no poder pra quem tá lá fora assistindo. Ok, aqui dentro, se o Lula elege, o Brasil se torna ingovernável. O Brasil se torna Mano, daí vai ter protestos. Cara, a gente tá numa situação bem ruim. Pior que não tem como sair. É muito difícil sair dos dois, né? Mas não ser que um deles seja atropelado por um trator saindo de casa hoje cedo, a gente realmente tá ferrado.
Mas você Você acha viu que eu te dei 3 possibilidades de morrer um dos 3, né? Um dos 2. na quina... Eu fui te dando possibilidades. Te joga pro universo. Joga energia. Mas eu acho que independente... E eu não tô nem querendo que ninguém morra, porque de repente você é atropelado por um trator e você só fica fora da política um ano. Às vezes até ajuda, Você né? infarta, O cara você não morre. o cara tomou a facada, foi eleito, Não, né? é que você também não pode voltar rapidinho, porque o infarto te deixa de cama uns 6 meses. Você não pode voltar na sequência, senão você vira herói também, exatamente. E foge do debate, o que é pior. O Bolsonaro aproveitou ali a facada pra não participar de debate nenhum. Essa é a única coisa que vai render ano que vem. O quê? Os debates serão incríveis se todos forem. Eu acho que é difícil. Porque eu acho que ninguém pode se dar o luxo ainda de fugir dos debates, né? Ninguém tá definido. Apesar do o Lula tá na frente, mas eu acho que... O Lula não foge e o Bolsonaro, eu acho que tem a possibilidade dele fugir porque ele sabe que os 30% dele é dele. Ele não precisa colocar esse 30% em jogo. Ele sabe que o ele tem Bolsonaro ele tá querendo colocar uma regra no debate, né? De não falar da rachadinha. Você vê o negócio lá que regra? Que o Marinho perguntou. A bola é o cara minha. já desistiu. A bola é minha, que regra? Eu não duvido o Bolsonaro não ir pra debate. Falou, meu. Como ele. Não preciso, a outra ele eu tinha não- desculpa da faca, né? Não preciso disso. Porque o Bolsonaro tá tão acostumado a falar só pra aquela galera dele, E né? ele sabe que essa galera dele vai votar nele se ele tiver um debate ou não. Ele não tem por que colocar em risco isso. Mas é aquela questão, né? É suficiente pra ele E ganhar. existe uma outra galera que é meio lunática no meio disso tudo e vota em quem tá na frente. Essa galera ele perde no debate. Porque ele foi eleito com a ajuda dessa galera levantando a bandeira da honestidade. No momento que os caras mostraram, tipo aqui, você não é honesto também, que é um fato, ali ele perdeu o jogo. E o lance. Você acha que o lance da pandemia vai afetar ele? Ou você acha que. Muito. 600 mil mortos, né, meu pai? Eu perdi minha esposa numa fase que se tivesse vacina, talvez ela estivesse aqui. Muitas pessoas, quando eu perdi minha esposa, acho que até ali tinha morrido 100 e poucas mil, não sei se 200, um número assim, tipo, o grosso vem depois, é bem na pior parte, que tá morrendo 4.500 por dia. Bem na pior parte é quando a galera estaria vacinando. Porque quando ele fala não pra Pfizer, isso vai ser muito jogado na cara dele. É lá pra setembro, outubro. A gente estaria vacinando aqui no Brasil em novembro, dezembro. Ele tá tentando jogar pra cima a culpa toda pro Pazuello, né? Porque... Como se não fosse uma política dele, né? Porque ele acreditou naquela política de imunidade de rebanho. Exatamente. E primeiro aquela ideia... Isso é falta do quê? De estudo. É. Qual foi a última pandemia antes dessa? Foi a gripe espanhola. Olha o que aconteceu com a imunização de rebanho. Olha os números. Isso sabe, é tão simples de se olhar e entender que não era o melhor caminho, tá ligado? Isso era até simples de entender. É que realmente ele acredita no que ele quer e vai embora. Só que assim, quem acompanhou todo o processo da pandemia e os ministros da saúde, ficou bem claro que teve ali quem ele quis e que tem quem fez o que ele quis. Quem chegou ali e em algum momento contrariou foi mandado embora. Tanto que foi saindo todo mundo, né? Teve aqueles caras zumbi lá que nem falou, né? Entrou, nem falou. Exato, muito engraçado aquele cara. E aí, exatamente. E aí eu quero ver ele não assinar esse BO. Porque assim, todos os BOs são discutíveis. Ele vai querer argumentar e escambau. Até a cloroquina ele vai morrer falando que isso foi comprovado, mais do que comprovado, eles ficaram tentando comprovar que dava, não, que o kit, não sei o que lá. Cara, a comunidade científica bate o pé, meia dúzia de cara que ganhou com isso, que falou que dava certo. Tem uns caras que ficam insistindo. Tem uns doutor Zé Bala. Esses caras que ganharam com isso, porque você tem 30% de uma galera que vai te consumir. Você ganha em paciente, você ganha em tudo, entendeu? É uma coisa de segmentação do mercado mesmo. Né? Segmentação de mercado. Só que hoje, com os números da vacina, com os números de países vacinados, você pega lá, tipo, para cada 100 mortos, um tá vacinado. Cara, hoje é gritante, saca? No momento que você tem todo esse número gritante, tipo, que realmente a vacina funciona. Aí você questiona, mas como é que vocês acreditaram numa vacina que foi feita tão rápida? Qualquer conversa de meia hora com um cientista que consegue usar o poder de síntese numa conversa, ele te prova porque essa vacina foi feita tão rápida. Por motivos óbvios. Não vai ser a mais eficiente do mundo pela rapidez, mas era o que o tempo pedia. Era o que tinha que ter para que você conseguisse sanar. E como foi feito? Sanou realmente parte do problema. Sim, você fez o mundo andar de novo. Como é que essa vacina foi feita em tão pouco tempo?
Cara, pega um celular que foi feito há 10 anos atrás, como é que ele era? Pega um celular que foi feito há 20 anos atrás, como é que ele era? É lógico que uma vacina que está sendo feita hoje, ela vai ter uma tecnologia, não, mas ela vai ter uma tecnologia não da vacina, mas uma tecnologia de fabricação, aceleração do processo. Exato, né? de concepção da coisa, ela é muito mais evoluída do que era quando fizeram a outra que tinha 4 anos, que era o recorde de uma vacina produzida. Você tem isso, você tem o mundo inteiro jogando dinheiro para que a coisa aconteça, que é outro problema que esbarra na vacina acontecer. Você tem um outro fator também que é muito, muito, muito importante, que é o mundo inteiro se falando pra essa... Tipo, cientista do mundo inteiro se conversando sobre essa porra, mano. Os caras, tipo, em laboratório, fabricando aqui, e os caras se trocavam informação, cara. Isso nunca teve na história da fabricação de uma vacina. E o ponto principal, o mundo inteiro infectado. Você tem teste pra fazer. Não adianta você gastar um tubo de dinheiro, ter a melhor tecnologia pra produzir uma vacina da AIDS e não ter uma pandemia de AIDS. Você vai ter um trabalhão pra testar isso, sabe? Pra pegar um grupo, fazer todo o teste. Pega lá o que é a fase 1, a fase 2, a fase 3 da produção de uma vacina. O mais difícil, o mais demorado são os testes. A gente tinha matéria-prima pra caramba pra isso. Então o óbvio, quem quis ouvir um cientista que entendesse da coisa, o óbvio foi explicado. Não deu ouvido que a desculpa que essa é uma das desculpas que é usada pelos casos. Não, isso aí é feito muito rápido, isso aí não vai dar certo. Cara, só toma cada bagulho etapa chato. os caras foram dando uma justificativa, né? Os caras que tomaram vacina a vida inteira. Agora decidiram que não dá pra tomar, que não pode porque é muito rápido. Ah, vai decidir minha bola esquerda. Não, aí agora começa aqueles discursos de liberdade. Não, eu tenho o direito de não tomar a vacina, não sei o quê. Não, você, se só afetasse a você, mas não, afeta outras pessoas, né? Por isso que tem lei pra você usar cinto de segurança. Alguns direitos você não pode ter, porque senão você vai botar em risco a sociedade. Infelizmente é assim. É isso que esses caras assim, meio ANCAP, né? Eles querem burlar, eles querem ser anti-establishment no que é justo, não no que é injusto. Por que existe uma lei pra você poder usar uma arma? Pra se proteger e tal. Mas se você é uma pessoa livre, você pode usar a arma que você quiser. Por que tem uma lei? Porque senão os caras não têm arma e saem atirando um na cara do outro o tempo todo na rua. Não ia ser assim, não viríamos um bang-bang. Mas teríamos um alto índice de pessoas que atiram na cara do outro. Aí já estamos entrando na discussão do armamento. Do armamento. Não, mas a teoria acaba indo para esse lugar. Tipo, não é uma questão da liberdade, é uma questão do bem comum. Bem geral. Porque sabe? tem as pesquisas que mostram que o cara com arma... Porque eu acho até que é uma coisa simples assim. Porque você vê assim, você tem 3 cenários, né? O cenário é aquele que seria o positivo, que o bandido invadiu tua casa, ele ia te matar, ia ter latrocínio e você matou o cara, conseguiu se defender. Aí tem o outro cenário negativo, que é você tentar se defender, o cara é mais rápido, ele só ia roubar, te mata. E tem todos os outros, a outra série de crimes que vão rolar por conta de arma, né? Que é crime passional, briga de bar, briga de trânsito. E veja bem, aqui eu nem questionei o fato de poder ou não ter arma. Eu questionei o fato de, para ter arma, se for legalizado, vai ser necessário ter um documento. Não é só a liberdade de eu compro minha arma, eu uso a hora que eu quiser e faço o que eu quiser com ela. Não, a vida não é assim. Sim, existem leis, regras, existem regras. Este Big Brother, existem regras. Não é assim. E pra vacina também é assim. É uma regra, é uma lei, é uma... Sabe? É algo que é feito. E aí, a quem que a gente tem que recorrer pra definir se isso tá certo ou não? A um paraquedista? Não, a um cientista. Aí começa a questionar o óbvio. Cientista. Eu vou recorrer a quem? A um cientista sobre o desarmamento? Não, eu vou recorrer a um especialista de segurança pública. Cada um com o seu qual, como diria minha avó. Que o pessoal quer ir no que ela quer, né? No que ela acha, e aí o especialista tem que concordar com ela. Não, né? O especialista ele define um grupo de especialistas considerados, respeitados pelo que eles fazem. Esse grupo tem que decidir alguma coisa. Não sou eu que vou decidir sobre a vacina, não é você. O que eu dei aqui pra você foi uma explicação sobre o porquê da produção rápida e ponto. E depois eu acho que teve uma mudança um pouco no discurso, que é o seguinte, falar assim, não, se o teu médico receitar cloroquina, coisa e tal, cada um tem seu tratamento, receitar corticoide, mas não é isso que era o problema no início, é porque os caras falavam que isso substituía a vacina. Se depois que pegou no tratamento o cara usar, é uma coisa. Agora, no início, eles falavam como se isso fosse evitar. E uma coisa até entendo, no início todo mundo falou merda. Todo mundo, Sim. Porque assim, todo mundo tá tentando entender. De uma semana pra outra mudava toda a opinião de tudo, porque vinha uma pesquisa que mostrava uma outra coisa, entendeu? E tinha aquela questão, o pessoal já não queria,
Fala, não, calma, não vamos falar logo hidroxicloroquina, porque isso vai acabar vai acabar da farmácia e quem precisa para doença de Chagas, outras coisas que usa, não vai ter. Exato. Mas assim, no resumo da ópera, quando chegar lá na frente, que tiver o debate presidencial, se eles forem todos, quem argumentar, falando aqui, cara, a cloroquina não funcionou, é comprovado. Aqui, a vacina funcionou, quem foi a favor de um e quem foi contra outro? O mesmo cara. Então isso vai pesar contra o Bolsonaro, não tenho dúvida disso. Do mesmo jeito tanto que quando o Dória conseguiu, trouxe a vacina, o Bolsonaro aí começou a mudar de ideia, que ele viu, ele só vai atrás porque ele viu que existe uma corrida política em 2022, o Dória era um provável candidato, então ele falou, opa, se esse cara tá saindo com vacina, qual que era isso é muito, aí já é um achismo meu. Onde que eu acho que o Bolsonaro fala, não, a gente tem que ir atrás? Quando ele entende que o Dória tá produzindo a vacina, o Brasil inteiro não tem vacina, começam a liberar as vacinas no mundo inteiro, e ele entende... viu que o Trump não ganhou. E ele entende que o Bolsonaro vai... Trump não ganhou, ele entende que o Bolsonaro vai vacinar o estado de São Paulo inteiro, o que vai acontecer? O número de morte e infectado em São Paulo ia despencar, e no Brasil inteiro ia continuar um puta de um caos. Aí a hora que ele manda travar as vacinas do Butantan... Não, agora é do país, não é mais de São Paulo, não. Entendeu? É tudo assim, assim, o Dória não manda fazer vacina e não vai atrás disso aí, porque o Dória... Coincide também do Lula ser solto, né? E começa... Aí ele entra em desespero. E não é questão do Dória também, é o cara mais bonzinho do mundo. O Dória só fez a vacina porque o Dória sabia que seria um puta palanque pra ele. Sim. Ele viu ali no meio daquele caos a possibilidade dele conseguir beliscar uma presidência. É que o Dória também foi cagando em alguns momentos, né? E aí, tipo, E, cara, todo mundo cagou no meio da situação toda, quem teve que tomar decisões, porque era tudo muito novo, tudo muito incerto. A própria questão do lockdown também, né? Fica aquele negócio, será que funciona? Será que não? Tudo porque isso... aí prejudica a economia, tem toda essa questão, mas... vidas salvas ou desempregados que lá na frente vão morrer de depressão e de fome, tudo isso vai ser muito questionado sempre, só que a cloroquina não funcionou e a vacina funcionou, e o cara que não quis a cloroquina é o mesmo que não quis a vacina... Isso vai pesar Isso é fato. Isso é 600 mil mortes. Se você pegar das que poderiam ter sido salvas com vacina, isso, bicho, ele vai carregar pro resto da vida. As pessoas vão argumentar, falar, cara, você podia ter comprado. Não foi que não te ofereceram. Te ofereceram pela metade do preço que os Estados Unidos comprou. Você não quis comprar. E pessoas morreram. Isso é muito pesado, cara. Aí que eu acho que entra uma parte ideológica do Bolsonaro que eu acho complicada, que é justamente esse pensamento dele da imunidade de rebanho, é uma coisa do pensamento meio fascista, de eugenia, porque no início você achava que o quê? A Covid era doença de velho. Velho, pessoa com comorbidade. Então, essas pessoas, por essa teoria mais fascistóide, mais de eugenia, não. Isso aí não vamos parar de trabalhar, o país não pode parar por causa dessas pessoas. Estamos perdendo alguns idosos. Velho já vai morrer mesmo, quem já está com problema do coração vai morrer uma hora ou outra mesmo. Então... Olha a reforma da Previdência aí, aconteceu sem querer. Não sei. Isso é uma teoria. Não sei se... Cara, se foi assim que ele pensou, é muito sádico. Não, eu acho que é uma coisa que está embutido nesse tipo de pensamento mais de extremismo de direita. Eu juro pra você, como alguém que perdeu a esposa no momento que poderia ter vacina, eu olho pra ele e eu penso, tomara que ele seja só um imbecil. Porque se ele tem esse pensamento, realmente ele é o capeta. Se ele fez tudo calculado... Eu acho que tem um pouco esse pensamento de eugenia. Se ele pensou, não, vai todo mundo pra cima e morre quem morre, e não vamos nem tentar. Sendo que você pode tentar, saca? Porque tudo do Bolsonaro, se você for olhar bem, é uma política de não esforço. Assim, ele mesmo se tira a função dele. Tudo ele fala, mas isso não tem jeito, porque não sei o quê. O ministro da Educação mesmo falou uma vez, mas não adianta ter faculdade, porque não vai ter emprego mesmo. Então não precisa dessa porra desse ministério. Então acaba tudo, entendeu? Tudo os caras ficam... Tem sempre um argumento pra não tampar. Tem sempre... E o Bolsonaro, não, tem que continuar, tem que fazer... Em vez de tentar resolver o problema e errar, não, pode errar, pode. Mas o cara não prefere não fazer porra nenhuma sempre, né? É sempre os argumentos do Bolsonaro é meio de não fazer nada, assim, né? E eu acho que o negócio da vacina tinha muito... E ele achou... Porque ele vê essa galera do cercadinho como uma coisa mais ampla do que é. Então ele achou que assim, o povo vai estar com ele, né? Nisso, que o pessoal vai se sacrificar pela pátria. E não é bem assim, né? Quando o pessoal começa a perder ente querido... É maluco. 600 mil mortes e ele não se sensibilizou em nenhum momento. Né? Você não vê ele sensibilizado, tá ligado? Você tem que pelo menos ser um bom ator. Finge que tá chorando.
Exatamente. Ele não se esforçou em nada. Então eu acho que isso vai cair sobre ele. E sabe, 600 mil pessoas não são só 600... Tipo, não são 600 mil maridos e 600 mil esposas. São filhos, são pais, são tios. Esse número ele vai dobrando, triplicando, sabe? Isso vai reverberizando. E eu acho que realmente, em algum momento, quando eu fui lá e a corrida da presidência, isso vai realmente pesar. Não tenho dúvida disso. Eu tenho medo só das pessoas esquecerem. Mas tem um outro ponto que vai pesar mais contra ele na próxima eleição, ainda de 2022. Que é sempre onde pesa mais. Que é a crise econômica. Exato. Mas aí ele vai dizer, porque teve lockdown, entendeu? Ele vai ser esse argumento. Porque é sempre esse negócio. Os outros, ele nunca resolve nada. Né? Exatamente. É sempre a culpa de alguém. A culpa da gasolina agora, você já conversou com algum bolsonarista que não sabe argumentar o que ele vai te falar? Que é porque não é privatizado, né? Que o PT acabou com a Petrobras. Ah, não é porque a política externa é ruim e o dólar sobe e a gente não consegue controlar os preços aqui dentro. Nunca é isso. Não, sempre alguma outra. Tipo, o cara já tá lá há 3 anos, a culpa ainda é do PT, tá ligado? Se você vê, cara, tem uma diferença do Bolsonaro dos outros, assim, porque geralmente o político, quando vai falar, ele sempre... Pode ser exagerado, pode ser mentira, mas o cara sempre tá falando do que ele fez. Fizemos tais coisas, aí manipula os dados, o Lula é bom aumenta, nisso, né? O Lula é bom nisso. Aumenta o que fez, aproveita coisas que outros fizeram nisso, e coloca sim. como se ele tivesse feito. Mas o Bolsonaro, você vê que ele nunca fala o que ele fez. O próprio ele só fala mal de outros, assim. Ele exato. fala, o comunismo tá atrapalhando, não sei o quê. O próprio Bolsa Família que o Lula evidencia pra caramba não é um projeto dele, né? Começou da Dona Ruth, né? Que era aquele projeto da Dona Ruth, isso mesmo. Ele pegou pra ele, mudou o nome. Exatamente. Mas esse lance do Bolsonaro não ser um político, pra mim, é o que mais me deixa desesperado nele como presidente daqui a um ano. Porque ele chega lá fora e ele não consegue agir como um político. E queira ou não queira, você precisa de aliança lá fora, você precisa ter a confiança da galera pra investir aqui dentro, senão a coisa não anda. Isso é o que me deixa mais desesperado. Eu falo, cara, a gente precisa de um político. Os caras estão lá, vamos botar o Moro lá. Cara, o Moro não é um político. Infelizmente, na presidência você precisa de um político. De um cara que vá lá fora e dê nó em pingo d'água. Eu tô falando que é o Lula, não tô falando que é o Lula, pelo amor de Deus. Que eu também acho que não, porque vai ficar ingovernável aqui dentro. Mas você precisa. Você precisa do Eduardo Leite, você precisa do Ciro. Você é de direita, vai no Eduardo Leite. Você é de esquerda, vai no Ciro. Saca? Pelo menos uns caras que você vê que o cara. Pelo menos o dever de casa o cara faz. Entregou, né? Não pôs o nome no trabalho. Exato, é isso, entendeu? É isso assim que eu penso. Saca? Tipo, cara, da última eleição falava que essa galera que votou no Bolsonaro falava que era só pra derrubar o Lula, a Dilma / Lula, e agora o presidente da vez era o Amoedo. Cadê o Amoedo? Cadê a turma que ia votar no Amoedo? Sumiu todo mundo. Amoedo ninguém. Amoedo era o novo presidente, você não lembra? Todo mundo falou depois, não, votei no Amoedo. 4 anos depois era o Amoedo. E cadê a galerinha do Amoedo? Onde vocês estão aí, galera do Amoedo? Estamos procurando vocês, hein? Cara, queremos saber de vocês, por onde vocês andam. Muito bem. Bom, a gente fez aqui essa abordagem aqui. Cara, já dá para divulgar na PAN esse podcast. Os ouvintes da PAN vão amar. A gente falando do Bolsonaro. Os caras iam adorar, né? Mas, cara, eu até tava falando contigo no carro, né? Aquela vez que a gente voltou do show, né? Que você foi uma das pessoas, assim, todo mundo... Né, conheceu alguém que perdeu alguém na pandemia, né? Você acho que foi a pessoa que eu conheci que perdeu a esposa mais próxima, né? Mais te assustou. E também me assustou, até porque aquela época já estava mostrando que não tinha esse lance de grupo de risco específico, né? Mas quando a gente vê de verdade, né, assim, com pessoas próximas... A gente tinha muito medo. Muito medo, desde o começo. Né, você sempre tentaram seguir os protocolos. Todos. Quando pegou, fomos ao médico e pegamos o remédio que tinha que tomar. Tomamos o que o médico mandou. Não teve negacionismo nem de um lado nem do outro, saca? A gente fez exatamente a cartilha. Entendi. Sua esposa era professora de história, né? Professora de história, 42 anos de idade. Caramba. Hipertensa, assim, mas nada muito, não era descontrolado. Completamente controladinho com o remédio. Lógico, isso aí. E você, assim, imagina, né, quando aconteceu, como deve ter o mundo deve ter, né, desmoronado para você. Tá? Você acha que o humor te ajudou de alguma forma com isso, a lidar com isso? É uma coisa que você consegue falar no seu show? Ou é um assunto que já toco nele já toco no assunto no show.
Não sei até onde o humor me ajudou. Fazer o que eu gosto me ajudou. Entendi. No começo, o humor, ele até me deixou em dúvida, porque eu não sabia se eu ia conseguir escrever novas piadas. Conseguir fazer coisa engraçada, né? E essa era uma dúvida que, assim, ficou muito na minha cabeça naquele tempo. Tipo, será que eu tenho que parar de fazer comédia? Fazer outra coisa da vida? Será que eu vou conseguir voltar a trampar? Mas poder ir pra um palco, pra rádio, voltar a fazer as coisas que eu faço, podcast, isso me ajudou a ocupar minha cabeça e não pirar. A não enlouquecer, porque, assim, eu beirei a loucura. Por fora, ninguém fala nada. Não, por dentro, cabeça um liquidificador batendo uma vitamina. Cara, Foi um bagulho, assim... Até porque, cara, foi um casamento muito foda. eu lembro que desde que eu te conheço... Eu queria poder te falar, puta, pai, era ruim na cama, era ruim. Puta, a gente não se dava bem nos objetivos. Puta, pai, a gente não se ajudava. Puta, pai, o diálogo era ruim. Puta, pai, não, cara, não tem. Eu não tenho um pelo pra te falar. Cara... E aí minha vida era pautada nela, saca? Tipo, e ela em mim e a gente nos filhos. Era muito forte isso. Então eu não via minha vida sem ela no final de vida. Eu não tinha essa possibilidade. Eu tinha um medo que Você eu já tinha esse planejado, né? De você medo de envelhecer. vida, perder um filho. Puta, eu tinha pavor disso. Porque isso inverte muito a ordem natural de tudo. Mas eu nunca cogitei a possibilidade de perder. Assim, a gente até quando conversava sobre futuro, velhos, era tipo, você vai morrer primeiro, não vai você. Eu não vou ficar aqui sem você, não. Tipo, era esse papo, puta, vamos morrer velho. Não tinha essa possibilidade. A gente não pensa Eu nisso, tive uma né? crise de relacionamento em 20 anos. Você fala, caralho. 20 anos, né, cara? 17 casado. Teve uma crise de relacionamento pra te falar, mano. Então foi bem bagunçado mesmo. Assim, eu tive que. Eu tô reaprendendo a viver. Eu ainda tô reaprendendo. Ainda pra mim, não, assim, fazem 9 meses e ainda é muito ruim, assim, e tudo ainda dói menos. É uma dor que ela se mistura com uma angústia. Então eu tenho menos disso e mais saudade. Mas a dor ainda existe, os pensamentos, puta, por que aconteceu? Caralho. Falta de ter ela, assim, a todo momento, saca? Tipo, fazer as coisas e pensar no que ela estaria pensando junto comigo, isso é o tempo todo. Olhar para os meus filhos, e o que mais me dói é a dor dos meus filhos, que eu sei que eles vão ter essa ausência e vai sentir, e era uma puta de uma mãe. Então, caralho, eles sabem o que eles perderam. Quando você perde uma mãe que é meia boca, mãe, vai doer, vai, mas puta, quando você perde uma mãe que é foda, bicho, essa ausência fica pro resto da vida. Então, tudo isso, até hoje mexe muito comigo. Penso muito, perco muito tempo pensando nisso, e isso me trava muito, mas o fato de eu fazer o que eu amo, de eu ter que trabalhar a cabeça, escrever piada, fazer programa de rádio, fazer podcast, corre pra cima, volta. Mas resumindo é isso, pai. Eu não sei se parou antes ou depois de você perguntar dos filhos. Fazer piadas, os filhos. Não, até pela própria responsabilidade que você tem com seus filhos, você até se obriga, né, a continuar Sim, com e o seu trabalho. É né? a única coisa que eu sei fazer da minha vida. E assim foi o que eu tive como total foco quando eu perdi ela. O que eu entendi foi que meus filhos perderam o limite do que eles podiam perder. Sim. E se eu me entrego... Eu tenho 3 formas de viver a vida, de tocar a situação daqui pra frente. Ou eu me matava, ou eu me matava em vida. Essas 2 formas iam prejudicar muito eles já tinham perdido o limite do que eles podiam perder, não poderia fazer com que eles perdessem mais. Ou seguir a vida. Fazer com que eles sigam a vida, por mais doída que seja, é o caminho que tem que ser feito. E foi esse que eu escolhi. Foquei, falei, aqui, senão fudeu, deu ruim. Entendi. E de certa forma você tem que continuar, né, fazendo humor e tudo mais, né? A tua ideia de fazer um podcast surgiu quando, cara? Você quis complementar, né? Porque você traz muita galera da rádio, né? E você no teu podcast você consegue ampliar um pouco o que para quem já acompanha a rádio ver mais profundamente a galera. É um podcast sobre futebol. E aí eu posso levar quem eu quiser pra falar de futebol. Tipo, um comediante, vamos falar de futebol. Um ator, eu falo de futebol. E a galera do programa de futebol, fala de futebol. E é lógico que eu peguei o pessoal da rádio, que é o pessoal que tem
Que é, um apelo grande. Aham. É, que o pessoal já te conhece e conhece o pessoal da rádio, né? Já é uma coisa E mais aí, íntima. assim que nasce o Torcida Podcast. Então é isso. Então, o Bernardo tá aqui do meu lado, porque deu problema aqui nas câmeras e tal. A As gente câmeras resolveu isso de uma arriaram. forma... Mas então vamos falar do podcast dele, que o podcast dele tá funcionando. Então, Torcida Podcast. Torcida Podcast, ele tem como objetivo levar a galera pra falar de futebol. Qualquer pessoa, comediante, músico, qualquer pessoa tá lá, o campo é aberto pra isso. Tem de futebol que vai, jogador. E aí a gente conversa sobre futebol lá. E tem um quadro que eu chamo de Clássico é Clássico. Onde eu levo inscritos, comediantes. O inscrito pode participar. Do Clássico é Clássico. E tipo, eu pego um palmeirense, um corintiano, um São Paulino, um santista, um corintiano, um São Paulino. E eles discutem qual time que eles viram jogar dos times deles. Tipo, meu melhor goleiro, meu melhor lateral. E aí, isso é um quadro que tem no podcast que é bem legal. E meu sonho é levar o Lula e o Bolsonaro pra fazer esse Clássico é Clássico. Que ia ser bem divertido. Palmeiras e Corinthians, né? Exatamente, assim, o Clássico é Clássico da história. Eu ia me divertir muito. Um que não tem mundial porque não consegue representar o Brasil lá fora e o outro que é bandido. Então tá certinho. Exatamente, assim, então outro. Então é isso, piada política. O corintiano eu ia defender e eu não vou defender ninguém. Segue aí, velho. Então é isso, obrigado, viu, Bernardo, Valeu, por ter pai. vindo, Não, cara. eu agradeço, mano. Foi legal pra Valeu. caramba. Como é que o pessoal entra lá? Torcida Podcast é youtube.com. Exato, tem no Spotify, em todas as plataformas aí, tá lá. Torcida Podcast. E no Instagram, Bernardo Veloso 97. Bernardo Veloso 97 e na Energia 97, das 10 ao meio-dia no Morde a Sopra, ou no Energia em Campo nas transmissões do Corinthians pela Energia 97 também, ou de repente algum link do Estádio 97 que os caras... Onde você tá? Eu devo estar em algum lugar do Brasil. Um cara com tripla jornada de trabalho aí. E temos também um projeto que é o Pod Show, que é um show de comédia que no final a gente entrevista uma pessoa. Não sei quando é que vai ao ar, mas a gente vai estar sempre tentando fazer um aí, o último que vai fazer. Se estiver ligado nas nossas redes, você vai saber quando são os shows. E quando esse podcast for pro ar, já vai ter rolado o último, que foi com o André Marinho. A gente fez o primeiro com o André Alba. E foi sensacional os dois. Apesar de não ter acontecido do André Marinho. A gente já sabe que foi sensacional. Foi sensacional. Sabe quando é. Então, segue o Bernardo Veloso Valeu, 97 pai. e Alex Paim comediante. Aí você fica sabendo. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.